Bom dia a todos, obrigado pela presença no nosso bate-papo aqui que nós marcamos. Nós vamos conversar, tirar as dúvidas que vocês tiverem, e aí também eu convido a todos a ficarem depois, que nós vamos lançar mais uma promoção nossa, então, assim que nós terminarmos o nosso bate-papo aqui, nós vamos colocar as promoções que vocês vão gostar também, tá bom? Essa coisa da genética me lembra uma piada que talvez alguns de vocês conheçam essa piada, né? A criança precisava fazer um trabalho sobre a origem do ser humano e foi perguntar para a mãe: Mãe, qual é a origem, nossa origem? Ela disse: nós viemos do papai, do vovô, do bisavô, do tataravô, e aí foi até lá atrás, foi Abraão, foi Noé, e chegamos até Adão, que foi criado por Deus. A criança foi perguntar para o pai para tirar mais uma febre, né? Disse, papai, qual é a nossa origem? O pai disse, nossa O origem quê? Que tem nojo. segue a teoria do Darwin, que nós viemos todos, que nós somos uma evolução e viemos do macaco, então, depois que nós viemos do macaco, aí nós viemos das lagartixas, e aí viemos sei lá, das espécies inferiores e tal. Aí a criança voltou para a mãe e disse para a mãe, mãe, não entendi essa história. Você falou que nós viemos de Noé, de Adão e de Deus, e o papai falou que nós viemos dos macacos. Quem que está certo? Aí ela disse para o filho, filho, os dois estão certos. É que o teu pai falou do lado dele da família, e eu falei do meu lado da família, entendeu? Então, eu acho que esse é uma boa... Bom, esse é um viés interessante de se conhecer a genética, né? E nessa mistura, né, de divinos com macacos é que nós estamos aqui todos nesse momento, né? Então, nisso é que foi permeando essas misturas e que foi dando tudo que nós temos hoje, né? Então, eu gostaria de responder algumas perguntas, pensei em algumas coisas para conversarmos, né? Então, nós avançarmos até no como, estava pensando aqui em conversar com vocês, no como usar o exame genético para que ele seja uma ferramenta muito útil, né? Eu acho que eu vou falar isso, né, Cora? Posso conversar primeiro e depois abrir para as perguntas? Claro, fica à vontade para fazer o que você quiser. Tá, eu estou pensando, eu tenho pensado muito, né? O pessoal pensa na utilidade do exame genético, né? Eu vejo assim, para o primeiro momento, né, quando o paciente vem, eu estou falando como eu uso, como a minha esposa, que é nutricionista funcional, usa, e como muitos colegas que eu tenho contato mais próximo, sei lá, o professor Gabriel de Carvalho, o doutor Ítalo Rachid, esse pessoal que usa nossos exames, né? E o que eu vejo que, no primeiro momento, duas coisas. O exame genético nos ajuda fortemente no diagnóstico, né? Porque a gente sempre pensa no exame genético na questão da prevenção, que isso é, obviamente, o sensacional dele, né? E eu vou falar na sequência. Mas eu quero dizer, quando o paciente chega, quando você vê as características dele, principalmente, eu gosto particularmente de duas coisas, né? Que é a parte metabólica e a parte dos nutrientes. A parte metabólica, o painel endócrino metabólico, e a parte de nutrientes está na parte do painel de nutrientes e também no painel de nutrição funcional do Gabriel, né, de Carvalho. Por que essas duas coisas são importantes? Porque o exame genético mostra a tendência da pessoa ter ou não ter as coisas, tá certo? É uma tendência. É óbvio que aquilo que a pessoa tem uma tendência alta, a chance dela desenvolver é alta. E aquilo que ela tem uma tendência baixa, a chance dela desenvolver é baixa. A média é que essa é muito importante, a epigenética. Né? Pessoal, é genética. A epigenética vai ser importante no alto, né? Porque se você se cuidar,
esse é o objetivo de todos nós, né? Cuidar do nosso paciente para que ele não desenvolva, a chance diminui. No médio, também muito importante, né? Porque aquele médio pode se tornar alto dependendo do estilo de vida da pessoa. Bom, então, nessa visão preventiva. Mas voltando, para o momento, quando o paciente chega no teu consultório, quando você pede o exame, por que essas duas questões, metabólica e nutrientes? Porque se nós pensarmos, todo o processo, a maior parte dos pacientes, né, vem com processos inflamatórios crônicos, doenças crônico-degenerativas. Tá? Todo processo crônico-degenerativo, ele é um processo inflamatório. É um processo inflamatório, que eles chamam de processo inflamatório crônico de baixo grau, né? Os europeus chamam isso, né? Os cursos que eu fiz na Itália, eles chamam isso, inflamação crônica de baixo grau, que se chama. O que acontece? Sobe as interleucinas pró-inflamatórias e você tem, no processo inflamatório, você tem primeiro a subida das pró-inflamatórias, IL-1, IL-6, TNF-alfa, e depois, no segundo tempo, sobe as de modulação, aquelas que inibem as pró-inflamatórias, para o processo acabar, né? Que é IL-10, TGF-beta, né? IL-18, essas que sobem para... E aí o processo faz assim e acabou. Mas o que você tem são desajustes ligados com o sistema endócrino, né? O objetivo aqui não é dar uma aula de metabolismo, é só para vocês entenderem como isso é importante. Você tem lá o cortisol controlando isso. Quando desanda o cortisol por causa do estresse, desanda a prolactina, desanda a resistência à insulina, desanda essas coisas, o que acontece? Você tem a subida das pró-inflamatórias e não sobe as moduladoras. Então, a pessoa fica no pró-inflamatório permanentemente. E aí ela entra no processo crônico, que vai levar ao crônico degenerativo. Você vai perdendo função celular e depois estrutura celular, né? Por exemplo, você tem uma artrite, uma inflamação, e na artrose você tem já alteração da estrutura além do processo metabólico em si. Então, e aí todos os processos inflamatórios, se você olhar todos os processos inflamatórios, eles são são três coisas que são importantes, né? Dentre outras, mas assim, vou colocar três que eu considero importantes. Uma, a oxidação. Todo processo inflamatório é um processo oxidativo, ou seja, é um processo de arranque de elétrons, todo processo. Se você estudar o processo inflamatório, ele é um processo oxidativo. Ele tem, ou o processo de glicação, você tem uma glicação alta formando, né, no moderno inflammaging, né? Você tem tanto a oxidação quanto a glicação, são os dois processos que realmente fazem a degeneração e destruição dos tecidos. E vai chegar lá e uma das modulações que é feita para as coisas, para as doenças não aparecerem, são as doenças, a metilação, né? Que é esse processo de ir lá no DNA e dizer, não manifesta, entendeu? Se não tiver metilação, pode manifestar. Então, esses três são importantes. Então, no painel endócrino metabólico, tem essas avaliações da oxidação, da glicação, da metilação, da capacidade antioxidante do paciente. Então, você tem isso ali no painel genético. Aí você vai perguntar, mas o painel genético não é uma tendência? Na verdade, o que nós vemos na prática, né, é que oficialmente eu não posso falar, o exame genético não é um exame de diagnóstico, ele é um exame de predisposição, ou seja, de tendência a ter a doença. Mas o que a gente vê na prática clínica é que todo paciente adulto, pelo menos, se ele tem tendência à glicação alta, se ele tem tendência à oxidação alta, ele vem glicando e vem oxidando. Eu acho que eu nunca vi paciente meu que tinha oxidação alta e glicação alta ou erro de metilação no exame genético alto que não tivesse fazendo glicação, oxidação e má metilação, certo? Então, nesse momento, o exame genético se torna um diagnóstico e um auxiliar de tratamento. Porque se o teu paciente vem e ele tiver no genético oxidação alta, tá? Você pode tratar a oxidação dele. Então, você sabe que esse é o viés para tratar. Se tiver glicação alta, você sabe que esse é o viés para tratar principal.
Tá certo? Porque às vezes você fica, será que é mais oxidação? Será que é mais glicação? Será que é mais problemas de metilação? Será que é o sistema antioxidante? Né? Porque o paciente chega com, você faz o diagnóstico, ele tem lá, sei, artrose, tem diabetes, tem, sei lá, síndrome metabólica, o que eu vou tratar, né? O exame genético vai te dizer por aqui o que você tem que tratar, entendeu? Não, eu tenho que tratar principalmente a glicação, eu tenho que tratar principalmente a oxidação. Então, ele é um guia muito forte no tratamento. Qual é o outro aspecto? Eu estou falando isso porque eu estou falando numa questão do metabolismo. Qual é o outro? A questão dos nutrientes. Nós vamos avaliar pela genética todos os minerais, todas as vitaminas, todos os aminoácidos, ou seja, todas as necessidades genéticas do paciente de minerais, vitaminas e aminoácidos. O que significa isso? Se o paciente tem uma necessidade alta, perdão, se o paciente tem uma necessidade alta de manganês, né, selênio, vitamina B5 e de aminoácido taurina ou metionina, que nós avaliamos todos, só estou dando alguns como se fosse um exemplo, então significa que esse paciente não trabalha bem esses elementos, ele tem, são vários aspectos que pode acontecer, né? Ou ele não absorve bem, ou ele não trabalha bem, ou ele não transporta bem, mas a gente consegue avaliar, porque são vários genes de cada coisa, e vários polimorfismos, e dizer, olha, esse paciente tem uma necessidade genética alta desses nutrientes. Eu me lembro de conversar, eu moro aqui em Porto Alegre, o Gabriel de Carvalho também mora aqui, então de vez em quando a gente toma um café junto, e ele dava contando para mim assim, olha, eu já vi vários pacientes meus, eu dava a fórmula certinha, e ele dava a fórmula certinha, e dizia assim, olha, não funcionava. Aí eu ia lá no painel e via as necessidades altas, e aí eu subia a dose, então você tem que ir lá no topo da dose, e aí voltou a funcionar. Funcionava a fórmula. Ou seja, claro, porque se ele tem uma necessidade genética alta, significa que ele precisa estar, se você quiser acompanhar pelo exame de sangue ou de saliva, sei lá qual é que você usa, vamos dizer que seja do sangue, naquela faixa de normalidade, ele tem que estar lá em cima, você tem que bater lá no teto da faixa para que o tenha efeito. Então, eu como ortomolecular brinco, né? Essa é a fórmula ortomolecular perfeita, individualizada, né? Então, e é verdade. Então, porque aí você tem pela genética, não tem nada mais personalizado e exato do que o exame genético. Você não tem como. Ah, não, nesses casos, eu li um trabalho que foi feito na Espanha, um trabalho que foi feito na África, um trabalho que foi feito na China, mostrando que é melhor. Então, assim, é uma coisa geral de cada lugar. Então, não é que não seja a fonte de conhecimento, mas a genética do paciente. A tua genética, você precisa individualmente, aí está no genético, não está no trabalho feito lá em Hong Kong, entendeu? Por melhor que tenha sido o trabalho. Então, a parte de nutrientes, ela vai te ajudar duas vezes. Primeiro, na patologia do paciente, porque você sabe o que você tem que suplementar para ele voltar. Significa que se eu dou aqui os nutrientes que ele precisa, ele vai otimizar o seu processo bioquímico. Na patologia, isso é ótimo, porque você vai poder trazer, né, às vezes até a patologia aconteceu por falta de nutriente, a gente sabe disso, quem é nutricionista ou nutrólogo sabe disso, né? A gente trabalha com isso, como nutrólogo eu trabalho com isso, ou seja, os nutrientes. Agora, se eu souber não só os nutrientes bons para a patologia, mas o que o paciente precisa, aí é tiro certo, entendeu? Aí você está dando certo. Aí você volta para a saúde. E o paciente saudável, como prevenção serve? Serve como prevenção. Serve como prevenção. Por quê? Porque se eu estou saudável, mas eu tenho uma necessidade genética alta de A, B, C, D e E, e eu posso estar saudável, mas não estou no meu 100%. Se eu usar uma fórmula, né? Qual é a fórmula ortomolecular de manutenção? É essa. É a fórmula da necessidade genética do paciente, de suplementação, vamos dizer assim, a forma de suplementação, nós vamos usar a horta, vamos usar a suplementação perfeita do paciente, é a da genética dele. Aí ele, então se ele quer, hoje o pessoal, todo mundo vai nas academias, né? Então, o que eu uso, né, na academia, para academia? Está na fórmula ortomolecular, está na fórmula. No nosso painel Sport Gene, né, que é especialmente feito para fitness, para academias, tem toda a parte do metabolismo em relação ao esporte, da parte muscular
e lesões do esporte, e a parte nutricional, é o pacote que tem tudo ali, né? Certo? Então, também pode ser usado se você trabalha com esse público de academia. Então, eu falo isso porque, claro, nós temos um painel que a gente chama de entrada, que é o de saúde do homem e da mulher, ele dá uma passada geral pelas principais questões, né? Questão endócrina, questão neurológica, questão oncológica, então as principais questões estão ali, mas os dois painéis que eu gosto muito é o endócrino metabólico, para hoje, né? Para hoje, e o nutricional. Se você tiver o metabolismo do paciente e as necessidades nutricionais dele, você está com praticamente tudo que você faz no seu tratamento com o seu paciente. Só que você está fazendo baseado na genética da pessoa. Então, a precisão para diagnóstico, né? Tá certo? Ajuda muito o exame genético. E ele te ajuda também na questão da prevenção. Aí eu quero falar agora da questão da prevenção. Como usar, tá bom? Depois eu tiro as dúvidas aqui, eu estou querendo ensinar, eu tô querendo passar para vocês como eu acho interessante de usar o exame genético como eu uso ele, né? Então, para hoje, para o paciente, por que eu tenho que fazer hoje o exame, né? Se teoricamente ele é preventivo, porque na verdade ele não é, ele é um auxiliar diagnóstico, ele te dá o metabolismo e os nutrientes. Então, ele é ótimo para hoje. E depois para a prevenção. Então, na prevenção é que ele também tem um potencial para o profissional maravilhoso. Qual é o potencial? Qual é o grande problema que nós temos com profissionais? Eu vou lá, uso tudo isso, trato o paciente, né? Com exame genético ou sem exame genético, né? Obviamente, como eu disse, com o genético melhor, mas tratou, o paciente ficou bom. 6 meses o paciente está bom. Puf, foi embora, você perdeu o paciente. Tem que correr atrás de outro. Então, você está sempre correndo atrás de novos pacientes, e aquele paciente que você tirou do buraco, que agora tinha que ficar com você, porque qual é a nossa questão, né? Como diz o Vitor, longevidade saudável. O objetivo é, olha, meu querido paciente, Dona Maria, agora, o seu João, agora que nós tiramos lá do buraco, agora nós vamos começar o nosso tratamento para a sua longevidade saudável. Muitas vezes me perguntam na aula, doutor José Irineu, qual é o melhor tratamento para diabetes, né? Homeopatia, ortomolecular, nutrologia, medicina chinesa, terapia, não sei o quê, que eu tenho essas formações. E aí eu respondo, o melhor tratamento que eu conheço para diabetes é não ter diabetes. Não ter diabetes é o melhor tratamento que eu conheço. Todos os outros são mais ou menos, certo? Então, como é que... E é esse objetivo, aí sim voltamos para o objetivo original do exame genético, você não ter a doença. Não ter a doença, partir para o tratamento preventivo. Então, dizer para o paciente, olha, agora que nós já estamos quase terminando, né? Antes dele ir embora, quase terminando, está quase indo bem, agora nós vamos começar a parte do tratamento para o senhor não ter mais doenças. Manter-se saudável daqui até 90 anos. Eu sempre dizia para meus pacientes, eu quero que você chegue aqui no meu consultório com 90 anos, super saudável, reclamando, doutor Zé Irineu, eu vim aqui a vida inteira e sempre fui saudável. Exatamente. Porque o senhor veio aqui a vida inteira e seguiu as nossas orientações. E é esse que você tem que fazer com o paciente. E eu dizia para eles, olha, eu quero isso, que você venha aqui com 90 anos reclamando que gastou comigo, vindo aqui, fazendo meus tratamentos e nunca teve nada. Exatamente, porque o senhor fez e seguiu. Então, aqui tem uma ajuda do exame genético. Por quê? Você pediu os painéis básicos ali, fez para o tratamento dele. Aí, quando chega nesse momento, bom, agora, seu João, nós vamos cuidar daqui para frente, nós vamos lhe fazer o tratamento para lhe manter saudável. E você está criando fidelização do paciente. Fidelização, tá? E fazer um tratamento preventivo nele. Então, nós vamos ver o seguinte, agora nós vamos pedir o painel neurológico. Porque hoje todo mundo tem muito Alzheimer e doenças, degenerações neurológicas, e aí nós vamos pedir o painel, que é barato, né? Lembra? O primeiro painel mais caro, porque nós temos a extração de 800 mil polimorfismos, tá? Certo? Os outros, como eu já disse, os outros laboratórios aqui, 40 a 160, nós estamos com 800 mil, então, para extração de 800 mil tem um custo, mas a partir dali, os outros, o nosso é bem barato, tá? Para você pedir os painéis secundários que a gente chama, né? Então, cada um pode pedir agora, mês que vem, ano que vem, no outro ano, não tem, sempre vai ser só esse preço, esse preço pequeno a mais. Aí vocês, olha, agora é baratinho, nós vamos pedir o painel neurológico. Aí vem o painel neurológico, aí você olha, está aqui, ó, o senhor tem tendência alta
a degeneração aqui, o senhor tem tendência alta, Alzheimer, sei lá, Parkinson, temos que tratar isso aqui. Porque se você tem uma tendência genética alta, se nós não cuidarmos, você vai desenvolver. Tendência alta, não cuidou, relaxou, né? Epigenética, estilo de vida ela boa, vai desenvolver doença. Vai desenvolver. Então, tem que prevenir. Aí você tem que ter você já tinha algumas coisas lá, você tem que ter tem que criar o seu protocolo. Se você faz soro, é ótimo, melhor ainda, porque você tem procedimento, mas você tem que ter nutrição, suplementação, soro, sei lá, seus tratamentos, seus protocolos, seus procedimentos, para dizer, olha, nós vamos fazer aqui por uns 60, 90 dias, 90, 120 dias, um tratamento para reforçar, reorganizar, a parte neurológica, para o senhor não desenvolver isso aí, certo? Aí depois passou os 90 dias, agora nós vamos pedir o painel de doenças autoimunes, porque hoje, né, alergias e doenças autoimunes, porque hoje muitas doenças autoimunes, tudo isso aí que está se usando, as VACs e a intoxicação toda, tem o risco de doença autoimune. Então, o senhor tem tendência a isso, monta o tratamento para a parte imunológica, então você tem que criar, eu aconselho você a criar protocolos de tratamento área a área, protocolos de tratamento preventivo neurológico, protocolos de tratamento preventivo imunológico, protocolos de tratamento preventivos oncológicos, protocolo de tratamento preventivo cardiocirculatório, ou seja, todos os sistemas. E você tem os exames genéticos para te apoiar, para dizer, para ver se realmente o paciente precisa e também para dizer para ele, você precisa fazer o tratamento porque tem tendência genética alta, e se não fizer, vai ter. Então, com isso, se você fizer tratamentos preventivos de 2, 3 meses de cada área e tiverem 5, 6, cardiovascular, imunológica, endocrinológica, neurológica, oncológica, só essas 5 áreas, entendeu? O paciente já tem mais de uma. Depois terminou lá, agora vão voltar a fazer o tratamento para a parte neurológica. Com isso, você cria a fidelização do paciente e a tua clínica, e fora os resultados, né? Independente disso, o que é o importante, o paciente vai estar fazendo prevenção. Então, você está cumprindo toda a tabela. Primeiro, o paciente vai se beneficiar, porque ele vai ter prevenção, vai ter saúde. Você vai estar cumprindo o papel do profissional que faz a prevenção, e você tem uma clínica de sucesso com movimento, com fidelização e tudo, né? Então, sem o exame genético, você chega hoje uma pessoa, não, eu tenho que fazer a prevenção da parte neurológica. Não tenho nada. Bom, aí depois eu volto, entendeu? Agora, o exame genético vai mostrar. Se ela tiver, você tem a tendência genética alta, tem que fazer. Então, o exame genético, ele tem a capacidade, então é isso que tem que aprender, né? Você pode usar o exame genético no auxiliar, diagnóstico e tratamento, né? Diagnóstico e tratamento vendo o metabolismo e vendo a parte dos nutrientes, e a parte depois, na sequência, a parte de prevenção, olhando essa questão de sistema a sistema, montando protocolos, tá certo? De área a área para fazer os tratamentos. Então, aí o exame genético se torna uma coisa realmente útil, realmente útil. O paciente vai gastar um pouquinho mais na primeira, mas ele está doente, ele vai se beneficiar muito com isso, mas e depois, então, com pequenos passos e pequenos, né, custos de cada área a área, você pode tratar ele por muito tempo e você vai estar, então, fazendo uma coisa com resultado. Eu aconselho isso aí. Então, fora usar o exame genético, criem protocolos para sistema de prevenção. Que isso é o que é aqui que vocês têm uma coisa bacana, falando aqui como como profissional, né, na questão de fidelização dos pacientes e sucesso na clínica. Tá bom? Bom, agora eu vou responder as perguntas, e aí depois, dependendo das perguntas, surgem coisas novas. Só queria dar esse apanhado geral. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estamos abertos. Lembre que às 10 horas nós vamos abrir a nossa promoção aqui, nós vamos fazer no mês de maio, bem bacana. Tá bom? Agora perto das 10. Perguntas, por favor? Alguém com alguma pergunta?
Pessoal, acho que vocês perceberam que os microfones todos estão mutados, né, no momento. A gente faz isso para que, né, o barulho ambiente de cada um não interfira na gravação aqui dessa nossa transmissão, tá? Mas agora, se vocês quiserem abrir microfone para fazer suas perguntas, para bater um papo com o doutor, essa é a intenção dessa nossa conversa de hoje, tá bom? Então, peço que vocês abram o microfone, podem conversar e depois fechem de novo para não atrapalhar o colega, tá bom? Obrigada. Doutor Irineu, Oi, Carla. dia, tudo bom? Tudo bom, guria? Eu pego muito exame genético, né? Inclusive aqueles de dezembro, de 10 painéis genéticos, quase Aham. enlouqueci utilizando um. Era muita coisa. Mas aí Mas, você faz aquilo que eu te falei. Você pega o principal que te interessa, não precisa mostrar tudo do paciente. Você mostra isso aqui, nós vamos... Porque você tem que explicar ao paciente que aquilo vai ser usado tudo no mesmo dia. Isso aqui é para você sempre. Então você já tem tudo ali, né? Entendeu? Ó, vamos usar isso aqui. Vamos usar em relação ao que você tem hoje. Aí você usa. Aí depois os outros você guarda para esse processo que eu te falei de fidelização do paciente. sim, não, eu fiz isso, não teve como, né? Até porque Não, não tem. Não, ela não, não. teria que agricultura, né? Mas, assim, o que eu gostaria mesmo, eu analisei a metilação, a inflamação, trabalhei em cima disso, né? E dos Tá. nutrientes, né? A necessidade de nutrientes, que é uma, né, vitamina. Porque eu faço curso com o Gabriel, estudo com ele também o Sim. tempo inteiro. Então, assim, doutor, o que eu gostaria? Nas alergias alimentares, alimentos, tem poucos. Isso aí uma vez eu deixei no chat, acho que vocês não viram. Por exemplo, se eu preciso de IgE, né? Daí eu tenho que pedir exame de IgE, 200 alimentos e tal. Seria muito bom se tivesse mais alergias alimentares, alimentos, assim, geneticamente, o que a pessoa é compatível ou não a tal alimento, né? Tivesse um painel só disso, porque tem clara de ovo, proteína do leite, que eu me lembro ali, é pouca coisa. No dia do Gabriel tem tudo. Do Gabriel tem bastante. Não, de alergia não. Sabe qual é a nossa questão? É que assim, não é o que a gente quer fazer, é o que tem trabalho científico. Porque o exame genético, ele é virado, entendeu? Como é Uhum, que ele é virado? Ele é assim, como é que eu sei se a pessoa tem a tendência genética alta a ter Alzheimer, né? Porque uhum, eles pegaram lá e pegaram 1.000 pessoas com Alzheimer, abriram todo o DNA deles e viram que todos eles tinham o polimorfismo X, Y, Z, 4, lá, entendeu? Viram sim, lá que tem 30 polimorfismos. Bom, e viram que alguns não tinham todos, mas que tinham esse e aquele. Então, assim, você consegue ver todos os polimorfismos, fazendo isso, pegando 1.000 pessoas e abrindo o exame delas, você consegue sim. ver quais polimorfismos tem e quais os mais importantes, quais os menos importantes. Então, quando o paciente vem, você faz isso aí, você pega o exame dele e compara com os trabalhos científicos, que aí você diz, olha, você tem, às vezes, tem menos polimorfismo, mas só tem os três mais importantes. Bom, então a chance ficou alta. Aí você tem um monte de polimorfismos, mas só os pouco importantes. Então é médio, entendeu? Tá certo? É mais ou menos assim, a composição, Sim. a leitura Não, do que dá. sim, polimorfismo. Agora, mas se não tiver trabalho científico, esse é o Ah, nosso problema. entendi. Não Eu tem só de posso outros fazer o que alimentos, não não tem tem de trabalho tudo. científico. Não tem de tudo, não tem de tudo, Porque entendeu? ali só tem 4, se eu não me engano, é proteína do leite, clara de ovo. Não, acho que tem mais. Não, de alimentos não. Tem de alergias em geral, mas não de alimentos. Será que não tá no painel de gastrointestinal? Não, Ah, não, ali repete muito no gastrointestinal. Eu certo. revirei todos os 10 painéis, eu olhei todos. Não, eu Pode já dar uma tinha olhada lá pegado, para mim. eu trabalhei com outro paciente também com painel genético, né? Ele me mandou de alergias, mas o que é isso? Não tem nada. Eu tive que mandar fazer exame de sangue, né? Muito paciente disse, quem sabe eu faço exame genético, não vai adiantar, é muito pouco alimento que tem. Vai ter que fazer IgE, né? É, De alergia alimentar tardia, porque está apresentando coceira, está apresentando, né, problemas sérios com o alimento, né? Então, assim, seria muito interessante se tivesse mais alimentos, né? Alergia é, a alimentos. É é. pouco, doutor, dá uma olhada que é pouco, é 4 ou 5 só, muito Pois é, pouco. porque na minha memória tinha mais, mas eu vou olhar. Não.
Dá Fora uma que você olhada. vê quais tem lá, para nos dizer, mas O que você precisa? Desculpa. no painel De alergia. ou de alergia ou de gastrointestinal, quais são as alergias alimentares que estão descritas, entendeu? Ela está dizendo Ok, que só um duas ou minuto. três. Quero ver, por favor, quero saber. De E alimentos que eu falo, né, doutor? Sobre é, alimentos. alergia alimentar, alergia de alimentos. Só alimentos, Não É, porque a tem agora animais, pelos, algumas coisas. Tem também. animais, pelos, exato, não é isso. Eu falo só. E precisaríamos um painel genético com mais alimentos, né? Porque daí a pessoa, eu peço para a pessoa fazer, por exemplo, saúde da mulher e nutrição, e alergia. Entendeu? Exatamente. E alergia é uma coisa que eu pego diariamente, né? Porque eu trabalho no Telegram da doutora Rosângela, né? Sim. Então, sim, eu já passei o DNA para elas no Telegram, elas entraram no Telegram, eu que respondo lá pela doutora Rosângela. Então, essa alergia alimentar eu pego assim, ó, estourando todo dia, né? É de bicho e é de gente. Tem que usar o Colonflan para todo mundo. Mas eu uso bastante Colonflan, mas nem ajuda, sempre né? Ajuda, mas eles nem sempre querem. Não, porque a pessoa come. O que mais ajuda, eu vou dizer que não é o Colonflan, tem que tratar intestino e tal. Mas eu vou te dizer, é o Stamitox e o manganês. Porque completa, né? É porque o Colonflan pega as interleucinas, né? Tá certo? Que comanda. Mas você precisa do manganês, porque assim, ó, naquele meu curso lá de sistema terapêutico quântico, né? Que eu tenho lá no meu site, professor José Irineu, né? Ali eu ensino essa parte da física quântica toda, dos produtos quânticos, né? Ali, fazendo meu jabá aqui, né? Sim, está fazendo meu jabá. Meu curso, né? Professor José Irineu, curso de Sistema Terapêutico Quântico. É bem bom. É um curso, assim, compacto, né? Compacto bastante. Eu não sabia desse teu curso, não. Sim, porque olha, o que eu falo, pessoal? Olha, quando você vai aprender... desculpe tergiversar um pouco aqui do tema, mas nós estamos aqui no bate-papo, né? Claro. Porque, o que acontece? Eu sou homeopata, aí está lá, agora a homeopatia é especialidade médica. Quer dizer que cardiologia, especialidade, homeopatia, especialidade, são coisas totalmente diferentes, entendeu? Tá juntando no mesmo título tijolo e minhoca, entendeu? A mesma coisa. Não, tijolo e minhoca. Então, assim, especialidade é a especialista no aparelho circulatório, especialista no aparelho ortopédico, especialista... Aí, ok, neurologia, ok. Homeopatia, assim como ortomolecular, assim como nutrição funcional, assim como medicina chinesa, eles dão... Eu penso, mas o que eles são, afinal, que não são especialidades? Técnica não é. Técnica é uma coisa isolada. Ozonioterapia é uma técnica, tá certo? Eu vou dar o exemplo da medicina chinesa, porque fica fácil, todo mundo conhece. A medicina chinesa é um sistema terapêutico. O que é um sistema terapêutico? É uma coisa completa. Ele tem uma base teórica, teoria dos 5 elementos, ela vê o funcionamento do organismo por esses fundamentos, ele vê ele vê ele vê a doença na base teórica e vê o tratamento dessa base teórica. Ou seja, tem uma base teórica, como é que o organismo funciona em cima dessa teoria, ele adoece em cima dessa teoria e você trata em cima dessa teoria, que é o que acontece na medicina chinesa. Quando você vai para a nutrição funcional, ou para a ortomolecular, ou para a nutrologia, o raciocínio é bioquímico. Você tem que entender a base bioquímica do funcionamento do organismo, como o organismo funciona bioquimicamente, como ele adoece bioquimicamente, como você trata o paciente nessa base terapêutica, né? Nessa base teórica, tá certo? Então, a biofísica, o paciente, as coisas não são só bioquímicas, as coisas são biofísicas. Vou dar um exemplo, 2 exemplos bem simples. Por exemplo, como é que o hormônio sabe onde é que fica o receptor? O que ele acha? Vai se batendo casualmente? Não dava, né? Entendeu? Ou seja, tem que ter uma conexão. Isso tem trabalhos, tem livros, eu dou referências e tal, né? Que mostram exatamente que os dois têm... É que nem celular. Você liga o celular, quando você disca o número do celular, você está discando a frequência do celular do outro, e aí os dois, conversam. A mesma coisa.
Está provado isso. É ressonância magnética... RMM, que eu guardo só a sigla, essa mania de que nem americano fica guardando só a sigla, né? Mas eles dois ressonam na mesma frequência. Ou, por exemplo, você é nutricionista, você deu zinco, como é que o zinco sabe qual é em que momento? O zinco está circulando no sangue. Como é que ele sabe que agora eu tenho que sair e ir naquela célula? Como é que ele sabe? Entendeu? Pela frequência das células. Tudo frequencial, é tudo biofísico. Todo órgão tem frequência. Tudo. Cada átomo tem frequência, né? Porque ele tem o espinho é o giro. Então, você pega o oxigênio, ele está girando. Ele girou, tem frequência. Você pega o hidrogênio bem pequenininho, já é outra frequência, entendeu? Quando junta na água, já fica uma terceira frequência. Então, tudo é frequencial. Então, você tem uma base teórica frequencial, você tem biofísica, você tem toda como é que o organismo funciona biofisicamente, como é que ele adoece biofisicamente, como é que você trata biofisicamente. Por isso que é um sistema terapêutico também, entendeu? Por isso que o curso é sistema terapêutico quântico, porque, na verdade, é biofísico quântico, né? Biofísico quântico, né? Mas, então, você tem, quando você dá o manganês ali, você também não está dando o manganês, né? Você está dando da fisioquântica, você está dando a frequência, claro. Porque significa que esse cara... São as duas coisas. Se você olhar no genético, né? Eu ainda tenho que fazer um trabalho científico disso, né? Mostrando se essa questão da necessidade do nutriente alta, né? Do manganês, significa baixa da frequência do manganês, entendeu? Claro, baixa da frequência do manganês melhor. Eu acho que dá para trabalhar, além de trabalhar com suplementação, eu não sei se faz você, né? Você que está trabalhando com isso, com essas duas, pega os pacientes que você viu no exame genético necessidade nutricional. Eu fiz isso, eu faço. Eu dou o ponderal e dou a frequência quando é baixa. E aí funciona, né? Aí funciona. Tipo, tem selênio, né? Com alta necessidade de selênio. Eu não dou só selênio manipulado, ou selênio da Catalmed, né? Porque tem, né? Sim. Eu dou selênio também. Aliás, zinco é uma coisa que geralmente eu dou para todo mundo, a oligoterapia, né? A frequência do zinco da fisioquântica, porque o zinco participa de mais de 300 funções. Então, quando a pessoa está poliscolembada, como eu digo, como a doutora Rosângela disse, está poliscolembada, o zinco é muito importante. Junto, né? As três coisas que eu amo é zinco, magnésio e vitamina C. E vitamina C. Porque a vitamina C é assim, quando você pensa em antioxidante, né? Tá? Você pensa nas vitaminas como antioxidantes, vitamina A, vitamina D, vitamina K, sei lá, o glutationa, não sei o quê. E o que o antioxidante faz? Ele cede o elétron, entendeu? Por isso que ele é antioxidante, porque na oxidação você tem arrancamento de elétron. O antioxidante, ele cede o elétron no lugar da tua membrana, da tua célula, ele salva a tua célula, porque ele vai dizer, não, pega aqui, eu te dou o elétron aqui. Só que aí ele ficou oxidado, entendeu? E a vitamina C vai lá e dá o elétron para ele, ou seja, ela regenera os antioxidantes, entendeu? Entendi, claro. Então, a vitamina C, além dela ser antioxidante, ela regenera os antioxidantes. Então, como você está dando vitamina C, você está trabalhando praticamente com todos os antioxidantes, porque você tá Mas quando tem hematomacrose, aí não pode dar vitamina C. E a pessoa tem necessidade, peguei agora uma paciente, já tem necessidade alta de vitamina C, e eu não posso dar vitamina C. Entendeu? Mas tu pode, vem cá, se tu der o ascorbil palmitato, porque o ascorbil palmitato é uma forma de vitamina C não ácida. Pode ser. E será que não vai igual absorver ferro? É muito complicado. Não, sabe por quê? Olha o raciocínio. Não é que a vitamina C dá problema. É que olha só, pessoal, olha aqui, ó. O sistema digestivo, tá? Ele funciona assim. Na boca, quando você mastiga, tá? A ptialina, as enzimas da boca, que dissolvem principalmente carboidratos, ela é alcalina. Olha como é legal a coisa. Ela é alcalina. Aquele bolo alcalino, quando chega... Eu não estou sempre com a minha acidez estomacal alta. Ela está sempre ali baixinha, entendeu? Tá? Eu não estou muito ácido no estômago. Não tem muito ácido clorídrico. Quando chega aquele bolo alcalino, o ambiente do estômago é ácido. Aí o estômago diz assim, opa, está alcalinizando, temos que acidificar. E ele, cria um monte de ácido clorídrico que acidifica. O que o ácido clorídrico faz no estômago? Ele faz, primeiro, como ele é ácido, ele mata
bactérias, fungos e coisas assim, entendeu? Tá certo? Então, ele dá uma esterilizada na comida. Segundo, ele quebra a proteína. E terceiro, ele cria um ambiente iônico, ácido, que faz, por exemplo, se você tem o ferro é ferro 3, né? Então, são 3 moléculas de ferro, elas ficam assim. Num ambiente ácido, elas se afastam, entendeu? Aí o organismo, puf, 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 absorve cada uma delas, porque se estiver assim fechadinho, não pega. Mas isso funciona para magnésio, para ou seja, todos os metais, nenhum vem o íon solto, todos eles vêm de 2 em 2 e 3 em 3. No meio ácido, eles se afastam. Então, por isso que o meio ácido é fundamental para absorver minerais, entendeu? Tá? Sim, entendi. Então, se der ascorbil, ela não vai absorver ferro. Então, a ideia deles é a seguinte: não, se tu der ácido ascórbico, você está aumentando a acidez, portanto, está ionizando mais, está facilitando absorver o ferro. Mas se o cara tem acidez ótima, não vai ser o ácido ascórbico que vai fazer diferença, tá certo? Não é ele, né? Mas o Gabriel sempre fala sobre isso. Hematomacrose tem que cuidar da vitamina C. Com certeza. Né? É uma das coisas que a gente, aqui em nutrição funcional, a gente cuida muito. Eu sei, mas o alimento, enfim. Né? Sim, mas isso não é uma coisa esotérica. Quimicamente, é isso que acontece. O ácido, entendeu? Afasta. Então, quando você... se o paciente tiver acidez alta, né? Tá certo? Então, mais do que cuidar da vitamina C, se a questão é acidez, quando o paciente tem homeocomatose, tu tem que dar os prazol para impedir a produção de ácido clorídrico. Os prazóis? Tinha que dar, não tinha? Teria, mas o prazol não vou. Não, mas tu entendeu, né? Se a questão é o ácido aumenta a absorção de ferro, então eu tenho que dar o omeprazol para baixar a produção de ácido. Mais do que cuidar a vitamina C. Tu tá entendendo? Sim. Bioquimicamente, realmente falando. Uma coisa, o ácido ascórbico. O ácido ascórbico é por questão do ácido. Então, você dá ascorbil palmitato, que não é ácido, entendeu? E dá. Ou dá o ácido ascórbico longe das refeições. É só dar longe da refeição. Mesmo longe, a gente já fez esse teste. Mesmo longe das refeições, ela melhorou a ferritina. É aquela história que tu falou do... Eu vi num protocolo, que eu acho que foi da doutora Geisa Teles, que o ferro seria bom para hematomacrose. Que ele freia, né? Mas eu não tenho certeza disso. Até uma coisa que eu ia falar com a doutora Rosângela. Eu daria ferro. Eu daria, porque ele pode estar manipulando o ferro e fazendo hemocromatose. Então, você dá a frequência correta do ferro lá né? O ferro e aí vai melhorar. Testa, eu acho que é muito possível. Pois mas a paciente ficou com medo. Até mandei protocolo para ela. Depois que eu escrevo, assim, né? Como tudo é uma coisa assim, não pode porque não pode, não tem explicação. Bom, não pode porque não pode, vira esotérico, eu fico com medo, né? Porque aí é medo esotérico, entendeu? Isso é a coisa que tem que ser. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ela mandou para mim aqui, ó. Mandou? Os que nós temos é alergia à clara do ovo, alergia a amendoim, alergia ao leite, nozes e castanhas, camarão e corantes alimentícios. Nos dois, né? Entendi. Mas eu falo alimentos, né? Só seria o leite, camarão. Exatamente. Leite, camarão de amendoim. Exatamente. Amendoim. Eu vou pedir lá para Israel para ver se eles dão uma atualizada nisso e conseguem colocar mais coisas, né? Muito importante, doutor, porque por muito paciente eu posso pedir o painel genético e, na verdade, não tenho que trabalhar muito em alergia aí. Entendi. Isso aí, uma vez eu falei em chat, eu acho que não viram, né? Acho que eu não. sou uma das pessoas que fiz propaganda lá no Telegram do DNA. Muitos terapeutas entraram no Telegram, né, para fazer o exame. Sempre falo para eles fazerem o exame também. Muito bom. Não, é por causa disso, tu imaginou, o exame ajuda muito, né, no tratamento dessas questões, muito, né? E tu já me ajudou, vou dar o ascorbil palmitato para ela. Dá o ascorbil palmitato para ela, entendeu? É. Aí testa e vê. Aí, se não aconteceu nada, tu achou. Ou conversa com a farmacêutica, com as suas formas que ela tem. Às vezes tem outras mais modernas, sei lá, né? O negócio é tão rápido que a gente não consegue acompanhar, né? Eu falo com a doutora Juliana, né? Eu estudo também com a doutora Juliana Ribeiro. Eu estudo, ela é farmacêutica clínica. É verdade, Juliana. Manda um beijo para ela, se falar com ela, que eu mandei. Eu adoro ela, ela faz tudo que ela. A gente está super bem. É muito importante essa experiência que ela tem de detox, né, em manipulação. A doutora Juliana é muito interessante, porque também o paciente com doença crônica ele tem que fazer detox.
E até Eu falo da questão quântica, né, do detox no meu curso, né? Eu falo disso, porque faz parte do jogo. Né? Mas é sim, isso mesmo. mas então tu vai ver se essa situação É. dos alimentos Vou pedir, vou mandar mensagem. Hoje é Shabat lá, né? Eu que estou quebrando o Shabat aqui. Amanhã eu vou mandar mensagem para eles lá para pedir se tem alguma coisa nova aí para colocar no painel, com certeza. Seria bom assim, eu vou te dizer, uns A 200 outra alimentos. coisa, senão você vai para o IGE lá, né? Entendeu? Fala lá Vai fugir. fala com a Clarice. Aí fala com a Clarice do Lab Vitros, né? Que ela tem os exames de alergia alimentar, o melhor é dela, né? Ó, a Linda está falando aqui no chat, e se der bicarbonato de sódio naquela questão da acidez da hemocromatose? Bicarbonato é top. Bicarbonato sempre é bom, né? Bicarbonato é outro que é bom para tudo. Porque Eu dou tudo alcalim, nunca dou bicarbonato. Hã? Só dou alcalim, nunca dou bicarbonato. Hum. Pode dar alcalim sempre, toda doença crônica, ela toma alcalim, essa paciente. Eu dou alcalim direto. É o alcalinha ela está falando, pessoal, é a alcalinha da fisioquântica de coisa. Mas tudo bem, Brasil. Vamos para outra pessoa aí para perguntar. Mais alguma coisa que tu quer perguntar ou podemos passar para outra pessoa? Não, era isso, mas pede para eles se eles fizerem assim uns 200 Com certeza. Sabe? Com certeza. No fim, tu tem que fazer IgE para 200 alimentos, ainda é pouco. Hein? Complicado. Mas tá bom, doutor. Muito obrigado. Valeu mesmo. De nada. Eu que agradeço. Obrigada. Beijo. Qualquer coisa, fala comigo. Tá Quem mais? bom. Mais perguntas. Vamos conversar. Quem? Ieda, está com o microfone aberto. Qual é a tua dúvida, Ieda? Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida aí? Tu vê que nós já estamos nem falando de exame genético, estamos falando de bioquímica, falando coisa geral, né? Pode perguntar, não tem problema. Aproveitar para conversar sobre a questão da saúde, né? Isso sempre é interessante. Vocês podem perguntar qualquer coisa, viu, pessoal? Qualquer coisa. Dúvidas sobre processo de pedir, ou, enfim, o que vocês quiserem perguntar, a gente está com o pessoal aqui da equipe também para ajudar vocês a solucionarem todas as dúvidas, tá? Sim, com certeza. Além das dúvidas técnicas. Alguma dúvida? E se não quiser abrir microfone, pode mandar no chat também, que eu estou aqui respondendo todo mundo, tá? Tá bom. Né? Porque daí a gente faz uma. Se tiver dúvida bioquímica aí, estamos aí para responder. Aproveitar para responder. Eu que estou dando sempre aula para lá e para cá, não tem problema nenhum. Dúvidas, por favor. Eu gosto de perguntas. Doutor? Oi. Tá me ouvindo? Ele estava passando aqui, então, a prefeitura está limpando aqui, então o barulho agora melhorou. Se a pessoa tem tendência genética alta a metástase, né? Eu estou dando platinares para essa paciente. E Midrix eu quero dar depois, que fica muita coisa. Pode ser. Você está falando em termos terapêutica no risco de metástase? Isso, tem a variedade que está aqui. O risco de metástase é um problemão para tratar mesmo. O câncer, na verdade, é uma falha imunológica de vários níveis, né? Porque você tem lá 3, 4 passos para a defesa do corpo, né? Você tem a defesa, porque você tem a célula e a célula vive dentro da matriz extracelular, né? Tá certo? Então, a matriz é a primeira ponte de defesa, porque você vê que quando você fala macrófago, linfócito, né, anticorpos, tudo está na matriz, não está dentro das células, né? Tá certo? Então, a briga contra as bactérias, contra as toxinas, é um processo que a gente chama matricial, tá? Isso vem da homotoxicologia, né? Então, tem um processo matricial para você trabalhar. Então, essa é a primeira. Bom, quando você tem falha matricial, de manhã já, aí já você deu trabalha 10 horas, com a quase questão 11 de horas alguém já. que está com o microfone aberto. Então, você tem. Para trabalhar a matriz, você tem que trabalhar muito forte com a detoxificação. Aí entra na célula. Quando a toxina entra na célula, que a gente chama na homotoxicologia fase celular, né? Deixou de ser fase matricial para ser fase celular. Aí você começa a ter perda de função e estrutura das células. Aí é que é doença crônico-degenerativa.
Uhum. E se houver falha no sistema de defesa intracelular, a toxina vai lá para dentro do núcleo e vai atrapalhar a metilação. Aí, quando chega no núcleo, aí tem hora que começa a alterar a célula. Aí, teoricamente, a célula tinha que entrar numa coisa chamada apoptose. Apoptose, o que é? É o processo natural da célula morrer. Morre 70 milhões de células por dia. Então, a apoptose não é um processo ruim. Só para ter uma ideia, fiz uma vez um curso com o Ricardo Gelman, não sei se você conhece, que é um baita... O Ricardo Gelman é um pediatra top do top, muito um querido irmão meu. Ele é o principal professor de antroposofia, um dos principais professores de antroposofia do Brasil. Ele é iridologista, como eu também, e fiz cursos com ele e tal. E uma vez estava falando, né, você tem o sofrimento celular, tá? Sofrimento celular. E aí, quando você tem o sofrimento celular, ele está falando da mão. Quando ele é especialista em embriologia, né? No doutorado dele foi de embriologia. Quando forma a mão, você não cresce os dedinhos que nem uma planta. Não é assim, forma uma massa, uma bola. E aí começa a apoptose das células daqui, ó. Entendeu? E aí forma os dedos. Então, o dedo não cresce. O que acontece é que dá apoptose nas células do meio e separa os dedos. Então, a apoptose é um processo natural do crescimento desde lá da vida fetal. Tem falha na apoptose. Se tem falha na apoptose e a célula está em sofrimento, o que ela lê? Eu tenho que ficar viva de algum jeito. Então, ela deixa de ser uma célula aeróbica, que usa oxigênio, e passa a ser uma célula anaeróbica, que não usa oxigênio. Entendeu? Ela vira uma célula anaeróbica. Essa é a característica da célula tumoral. A diferença do tumor benigno e do maligno, dois são tumor. Por que um cresce e não me mata e o outro cresce e me mata, né? Porque ele pode me matar porque ele me sufocou e tal. Não, ele cresce ali naquele cantinho e te mata. Por quê? Porque ela é uma célula anaeróbica. A célula anaeróbica consome 30 e poucas vezes mais oxigênio e elementos, glicose, vamos dizer assim, né? Simplificando, para gerar energia. Então, ela gasta muito mais energia que uma célula comum, saudável, e ainda se multiplicando. Então, ela suga tudo, entendeu? E aí, você morre porque ela mata o cara, porque ela suga toda a energia da pessoa. Tá certo? Eu tenho até uma brincadeira que eu faço quando eu dou aula, que eu digo que é o seguinte, né? O câncer é uma estrutura que ela deixa de executar as funções para a qual ela foi criada, tá certo? Né? Porque a cancerosa de pulmão deixa de ser respiratória de pulmão, ela não funciona mais, de rim não funciona mais. Então, é uma estrutura que não executa mais as funções para a qual ela foi criada, consome tudo à sua volta, tá certo? Né? Então, aí você vê o diagnóstico, o que é o estado brasileiro e de qualquer país. O que é o Estado? Exatamente, né? São estruturas que não executam a função para a qual foi criada e suga tudo à sua volta, né? Então, esse é o diagnóstico do que está acontecendo, mas não importa. Mas, essa é a piada, né? Mas, na verdade, então você tem uma falha. Aí, como é uma falha imunológica, dependendo do caso, porque sempre vai soltar células, né? Tá certo? Aí, quando chegar ali nos linfonodos, os linfonodos vão reconhecer aquela célula como não self, porque o sistema imunológico é self, não self. Proteína de carne, self, pode entrar. Proteína de bactéria, não self, pau nela. Entendeu? Tá certo? Sim. Mas o sistema imunológico, então, os linfócitos T tem que estar funcionando bem, né? Então, se tem falha imunológica até na apoptose, então Augusto tem falha imunológica mais na apoptose. Isso é o que dá tendência ao câncer. Agora, se tiver falha imunológica no sistema linfático, vamos dizer assim, principalmente em gânglios linfáticos, que tinha que estar lendo não self, aquelas células malignas vão passar ou vão se instalar ali mesmo. Vocês têm muito câncer que está no... Né, quando faz de mama, dali no gânglio... gânglio axilar sinalizador, que aí você tem células tumorais ali. Então, sinal que tem uma falha na imunidade da questão linfática. E aí, então, o que significa? Que vai passar e vai para outros lugares, entendeu? Tá certo? Então, essa é a tendência. Então, tem que trabalhar muito bem o quê? O linfático. É a minha opinião, né?
Só uma Sim, opinião. para mim Então, tá assim, nesse nesse raciocínio, não existe trabalho científico, eu só estou raciocinando, né? Hoje em dia não pode raciocinar, né? Mas eu gosto, eu sou rebelde, eu gosto de raciocinar. Então, se você percebe que a questão da metástase é uma questão de falha na defesa lá no linfático, né? Nessa leitura self e não self, você tem que trabalhar o linfático. Você tem que o linfodetox, né? linfodetox, linfatique, essa turma toda, né? Entendeu? Linfatic. Falando, Mas falando aqui, desculpa, pessoal, estamos falando aqui frequencialmente, mas você pode usar outras coisas claro. coisas não biofísicas, bioquímicas, né? Nutrir o Uhum. sistema linfático. Imunológico também. Oi? Imunológico também. Imunológico também. Porque, Sim, por sim, pode, exemplo, imunológico. esse Sempre que é a doutora, imunológico. esse suplemento que a doutora criou, o Imunar, ele é feito do beta-glucano, e o beta-glucano tirou as pessoas na Covid, diminuiu o número de internação, eles fizeram pesquisa, né, de óbitos, eu achei muito interessante. Uhum. Esse suplemento com beta-glucano, eles comprovaram cientificamente que ele realmente reduziu, né, o vírus da Covid, não, houve alta hospitalar. Não, tem várias coisas, né? É Não um é só. sinergismo, não é só, mas É, eles fizeram separado, né, com entendi. beta-glucano. Claro que É. ali no Imunar tem o Fizeram sinergismo. vários, fizeram vários trabalhos separados com várias coisas, né? É, A boa parte delas deu, né? Entendeu? E aí, mas o que está faltando é o composê. É o composê, né? Fazer um composê. Mas tudo bem, não é o nosso tema aqui, não é esse. é um sinergismo, né, claro. Nas pesquisas eles fazem separados. É, Separado, selênio, separado, tudo separado. a falha, assim, a limitação, não falha. A limitação da pesquisa é que o organismo não trabalha coisa separada, trabalha, é tudo, entendeu? Tudo junto. É, Exato. pão, vou pesquisar só farinha. Ah, e o outro pesquisou só o ovo. Ah, o outro Só pesquisou o só a água. O outro pesquisou só o fermento. Tudo legal. Mas o pão é tudo junto, entendeu? É verdade. Pesquisa é assim. Muito ruim isso aí. É. Pessoal, mais perguntas? Temos Sabe, algumas perguntas aqui que o pessoal mandou no chat. Desculpa, ah, Carla, você estava falando? Não, tranquilo, pode perguntar, que tem coisa interessante. Então tá. Bom, vamos lá. A aqui Neri pergunta. Desculpa, pode ler aí se você quiser no chat. a Nori perguntou se aparece o resultado todo em cinza, qual o significado, né? O cinza significa que a pessoa tem o polimorfismo, se achou polimorfismo naquela pessoa, mas não existem estudos conclusivos ainda. A mesma coisa, por exemplo, assim, na verdade, existem 3 milhões de polimorfismos, tá certo? Tá? E nem todos estão estudados, tá? Deve ter quase 1 milhão estudados, tá? Tem um pouco mais que 1 milhão estudados, que a gente sabe o que significa. Nós avaliamos 800 mil. Não que a gente não possa pedir, existe evento, em alguns casos específicos, aí tem que ser conversado, que é o WGS, que aí você faz tudo, para você ver alguma coisa a mais. Mas nós não fazemos o WGS normalmente, né? Porque a gente viu que não há necessidade e porque também o custo ia triplicar, né? Entendeu? Então, não ia dar praticamente nenhuma diferença, porque nós avaliamos os 800 mil principais, né? Então vai sobrar uns 200 mil por aí não avaliados, mas a gente separou os 800 mil principais para manter um custo razoável, né? Tá certo? Não que não possa ser. Se eu fosse fazer lá nos Estados Unidos, eu ia fazer WGS em todo mundo, porque lá é barato para eles fazerem. A dólar a coisa fica mais barata, né? Tá certo? Mas o cinza significa o quê? Que é um polimorfismo, mas que está fora desses 800, está lá nos outros 3 milhões que a pessoa tem, mas a gente não tem trabalho científico. Normalmente, o que acontece? Depois de 1, 2 anos, quando a gente atualiza todos, né, porque são quase 3 milhões de trabalho científico por ano, muito possivelmente daqui 1 ano ou 2 anos, aquilo lá vai ter um trabalho dizendo o que realmente é aquilo. Tá? Então, nós já vimos que alguns laboratórios colocarem, quando aparece esse polimorfismo, colocar que é risco baixo. Você não pode afirmar que é risco baixo, entendeu? Porque vai que os trabalhos daqui a 1 ano mostram que, na verdade, aquele é um risco muito alto. Então, não posso afirmar nada, entendeu? Tá? Não vou botar que é baixo só para dizer que eu botei alguma coisa. Vamos botar. Nós somos o único que bota. Falamos a verdade, é cinza, é não,
Não se sabe, não sabe, não posso botar. Eu não posso botar condições que não se estudou e não posso botar polimorfismo que não se tem estudos conclusivos, porque eu estou trabalhando com a vida de uma pessoa. Não vou lá dizer que o risco é baixo, que o risco é alto, imagina, né? Tá louco. Não se brinca com essas coisas. Tem que ser sério, né? Tá? Tem como dificuldade no crescimento da criança, então você vai avaliar lá no painel de endócrino metabólico a formação do hormônio de crescimento, né? Certo? Mas o hormônio da tireoide também é importante para o crescimento, né? A dificuldade de produção de hormônio da tireoide é importante para o crescimento. Que mais? A suprarrenal é importante para o crescimento. Ovários for mulher, testículo para menino, porque é tudo um composê, de novo, como eu falei, de hormônios, né? Então, o painel endócrino metabólico ajuda na avaliar a dificuldade de crescimento da criança, sim. Tá? Se sim, tem como tratar. Em algumas, as condições que a gente pôde colocar indicações, assim, sugestões terapêuticas, nós colocamos. Na segunda parte do exame, na primeira, resumo. Pá. Aí você pega, vai na segunda parte, tem as indicações de exames e de suplementos, né? A gente não pode indicar todas as formas terapêuticas, suplemento a gente pode, né? Legalmente a gente pode sugerir. Então, tem as sugestões de suplementos para usar, sim. Na segunda parte deve ter de todos eles, tá bom? Quem mais? Não sei se meu pai fez dois... O Phil tinha perguntado... Ele escreveu a pergunta assim: por que a Full DNA não fornece todos os genes? Mas aí, no caso, acho que ele quis dizer dos polimorfismos, né? É, porque são 800 mil, entendeu? E fica uma coisa que não tem utilidade nenhuma, entendeu? Porque assim, você imagina, você tem uma condição que tem 200 genes, 200 polimorfismos, desculpa, você falou gene, 200 polimorfismos, tá? Aí você tem lá, dos 200 polimorfismos, tem uns 30 que são muito influentes, têm influência muito forte para desenvolver a doença. Você tem uns 70 que têm uma influência média e uns 40 que têm uma influência secundária. Mas depende da composição, né? Tá? Quantos do importante, quantos do médio, quantos do baixa, quantos estão presentes no paciente, vai determinar, né, se o risco é alto, médio ou baixo. Então, são tantas variações de cálculo que precisa de um algoritmo muito complexo para fazer isso. Por isso a questão da inteligência artificial nossa, entendeu? Porque ela faz todos... Vocês veem, vou fazer o chat GPT, tá uma loucura, você consegue fazer tudo no chat GPT. Cara, o chat GPT tem 1 ano. Menos de 1 ano, entendeu? Então, em menos de 1 ano, todo mundo... E a inteligência artificial é a inteligência porque ela vai aprendendo. Então, você imagina que em 1 ano, o chat GPT está uma loucura. Você imagina que a nossa inteligência artificial tem 12. Então, imagina o chat GPT daqui 12 anos, entendeu? E ainda pegar esse chat GPT daqui 12 anos e dizer para ele que tu vai trabalhar só em cima disso. Imagina a inteligência dele, entendeu? Esse é o nosso sistema de inteligência artificial. Tem 12 anos e trabalha só com genética. Tá bom? Eu já disse para o pessoal de Israel que eles foram burros, eles deviam ter feito aberto, né? Teriam lançado há 12 anos atrás, mas tudo bem. Mas eles são tudo certinho, como eu digo, então, e fizeram só para essa questão. Então, eu vou pegar, mas eu dou para vocês 200. Você não faz nada com isso. É impossível, entendeu? Precisaria, se eu dou esses 200, precisariam 50 geneticistas especializados por 1 semana para fazer esse cálculo para chegar na conclusão se é risco baixo, médio ou alto. Entendeu? E o que nós fizemos? Colocamos 5 principais, ou 5 mais comuns, ou 5 mais não sei o que, ali, né? Mas quando a gente coloca os 5, não significa que não tenha outros 50, 100, 200, 300, depende da condição, cada condição tem um número. Entendeu? E o que eu vou colocar 800 mil polimorfismos ali? Eu vou transformar aquilo ali em 150 páginas para nada. Tu entendeu? Para nada. Uma vez pediram para mim as referências bibliográficas. Eu recebi de uma parte só, não dos 800 mil, recebi de 100 mil. Deu 500 páginas de referência bibliográfica, né? Entendeu? Porque, eu desconfio, eu quero checar. Tá bom.
Mando ali aquelas... Você olha, se você se comprometer a olhar as 70 mil referências só de... Aí, tudo bem, eu te mando mais 70, depois que você olhar 70 mil referências, todas elas, eu te mando mais, vou te mandando 70 mil e 70 mil. É impossível, não tem como. Tá? Porque, na verdade, cada condição pode chegar até o quê? Uns 70, 80, Não, já vi 80 condição. polimorfismos, né? Até mais. Não já tem vi como também. humanamente avaliar isso daí Não, numa é o que eu falei. consulta de uma condição, né? Não. Levaria um painel nosso para avaliar com o geneticista e entregar tudo para ele e levar 1 ano para avaliar, trabalhando 8 horas por dia para tentar... Esse, inclusive, que é o nosso diferencial, né? Que a própria inteligência artificial já faz essa avaliação que o profissional faria em outros exames, onde você recebe apenas 1, 2 polimorfismos, né? Não, se eu receber um polimorfismo, eu vou na literatura, tem ou não tem. Tá bom, aí ficou fácil, entendeu? Mas eu vejo do outro laboratório dá por isso que está aquelas aulas de 3 horas de um polimorfismo, porque o laboratório que ele trabalha só tem um polimorfismo, entendeu? Então dá para fazer uma aula de 3 horas de 70 polimorfismos, né? Entendeu? Agora, por outro lado, assim, se aquela condição tem 70 polimorfismos e eu analisar um só, eu estou dando precisão mesmo de resultado? Eu posso afirmar, não, o polimorfismo J2513, que é o que eu dou aula, que eu cobro pela aula, e que eu fico 3 horas falando dele, se der esse, tem. Se não der ele, não tem. Desculpa ter batido, não tem, entendeu? Mas aquela condição tem 80 polimorfismos. Como? Quer ver? Eu vou contar uma história para vocês. Todos os laboratórios analisam câncer de mama BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2, tá? Que são... Um hospital de Israel nos chamou para dizer assim, olha, nós estamos com várias pacientes com BRCA1 e BRCA2 negativo e desenvolveram câncer. É que nós avaliamos quase 90 polimorfismos, entendeu? Então não estava naqueles dois, entendeu? Então você vê, tem 90, por isso que só afirmar só com 1 ou 2, tá bom, afirma. Né? E o pessoal afirma, os laboratórios todos no Brasil afirmam, mas nós estamos no Brasil, né? Pode tudo, né? Então o cara pode avaliar um e vender e afirmar em cima de um, entendeu? La garantia soy yo, entendeu? Em situações que tem 60, 70, 80, 90, 100 polimorfismo. Ok, nós trabalhamos com tudo que tem de trabalho científico, no máximo que tem hoje. Tá bom. Quando nós afirmamos. Eu fiz uns 70, o sistema de inteligência artificial bateu com uns 23 milhões de trabalho científico que nós temos lá dentro e fez todos os cálculos de inteligência artificial e deu que o risco é alto. Então, quando nós afirmamos, é uma afirmação 99%. Entendeu? Os outros é uma afirmação 20%, 25%. Pode afirmar. Hoje tu pode afirmar, qualquer um pode afirmar qualquer coisa, né? Fica por isso mesmo. Então tem... Né? O pessoal de Israel fica louco, né? Eles ficam louco. Quando eu mostro o que o pessoal, os outros produtos aqui no Brasil, eles piram, mas como? Tipo, that's Brasil. Né? Doutor, deixa eu dar um depoimento meu muito importante. Eu fiz um sequencial de exoma, porque nem conhecia, né, na época eu fiz. É outra coisa. Tá? Porque eu queria descobrir uma doença genética, a minha função de imunodeficiência da minha família, né, de imunoglobulina. Não consegui descobrir nada, paguei 5 mil na época, e não consegui descobrir nada, ou seja, dá poucos genes, né, que eles avaliam. Então, assim, o full DNA, quando eu peguei esse exame genético, dá tudo ali. É fantástico. E eu fiquei com um exame na mão, não sabendo o que fazer, porque não tinha diagnóstico, nada. Não tinha nada. O exoma não dá. Não. O exoma é assim, até pode dar. Quando dá, é ótimo, entendeu? Mas quando não dá, não te ajuda nada. Não, mas eles não dizem, só põem os genes. Tu sabe que eu vou te dizer assim, segundo o pessoal de Israel, o nosso exame quase vale no exoma, entendeu? Porque é tanto polimorfismo, é tão preciso, que ele basicamente, entendeu? É outro sistema, mas se tu olhar, vai bater, entendeu? Vai bater. Sim. Eles estão desenvolvendo o exoma, periga entrar o exoma nosso lá mais tarde, mas aí vai entrar com essa inteligência artificial, aí nós vamos derrubar todo mundo, né? Mas tudo bem, isso é depois, isso é outro assunto. O que mais? Perguntas, pessoal, tem mais pergunta? Cora, me ajuda aqui, que a conversa está comprida. O pessoal não quer conversar comigo, quer conversar com o chat, pô, tô com inveja, tá não? Mais pergunta, Cora? Vamos passar? Carla, se você quiser dar o seu depoimento completo num vídeo depois para a gente vai ficar muito agradecido, viu? No sequencial de exoma, foi um fiasco. Não.
Não, do nosso, né? Do nosso exame. Sobre esse depoimento que você estava falando, se você quiser mandar um vídeo para a gente contando em detalhes, nossa, seria Gente, quando eu incrível. olhei o exame de vocês, sinceramente, eu fiquei assim, minha nossa, que diferença, né? Porque eu não conhecia muito exame genético, só aquele sequencial de pessoa. E foi caríssimo, gente, é caríssimo, 5 mil aquilo ali. 5, Agora 6 deve mil. ser mais, agora deve ser mais. É um 7. Agora é mais. E não serviu para porcaria nenhuma, eu teria que ir numa geneticista para ela olhar e tal, né? E na época só tinha IP, o IP não tinha geneticista, acabei não fazendo nada com aquilo. Aí, entendeu? Só que o full DNA dá tudo ali. Nossa, na parte nutricional, até a alimentação que a pessoa tem que comer. Todas as indicações, até de suplementação, é incrível. A quantidade. É o que eu digo sempre, não é que os outros laboratórios não consigam extrair 800 mil, é só ir lá num terceirizado e extrair 800 mil. O problema é que eles não têm que fazer com 800 mil, entendeu? Tem laboratório no Brasil, né, que extrai 800 mil e não usa os 150, 160, entendeu? Uma, duas coisas por cada condição, entendeu? Porque não tem como fazer, então ele tem que separar 1 ou 2 polimorfismos por condição e afirmar em cima de 1 ou 2 polimorfismos, mesmo em condições que tenham 100 ou 200. Então, bom. Eu sempre digo, preço, e a diferença de preço não vale a pena, entendeu? É mais barato, sim, mas você pedir de novo, paga tudo de novo, pedir de novo, paga de novo, e está tendo informação. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, nós estamos trabalhando com valor, certo? E mesmo como você falou, cara, em um exome entendeu? Muito mais caro. Cara, e não é difícil de interpretar, se não é geneticista, tem que ir no geneticista. Tem poucos genes, não pensa que tem muitos genes, não. Tem poucos, não é o que vocês fazem. Sim, não. O exame de vocês, sinceramente, na minha opinião, é fantástico. Não, com certeza. Não é fantástico. Então tá, olha, estamos cumprindo aqui. Cora, vamos pro nosso. Vamos responder mais perguntas, né? Vamos, então me dá mais perguntas para responder. Tem a Rosemary está perguntando aqui, uma pergunta mais específica, né? Meu pai fez 2 exames e eu queria saber como ajudar a recuperar a perda de néfrons. Ele tem 85 anos e bebe pouca água. Aqui já é tratamento, ok, mas você tem que trabalhar. Aí você pode usar lá da fisioquântica o néfron, chama até néfron, né? Que é a frequência saudável do rim, entendeu? Usar o renal detox para detoxificar, ele tem que tomar água. Não adianta sem tomar água, né? Não vai funcionar. Pessoal, quem está pedindo aqui indicação de profissional, eu percebi aqui que tem algumas pessoas, alguns pacientes aqui, né, presentes aqui na nossa conversa hoje, que não são profissionais de saúde, estão pedindo indicação de profissional aqui diretamente no chat para mim. Mandem o telefone de vocês aqui, ou o telefone de ligação, ou do WhatsApp, que na segunda-feira o nosso time entra em contato com todos vocês para fazer uma indicação de um profissional mais adequado para a necessidade de cada um. Tá bom? Então, se você quiser, já só manda aqui, quero ser contactado, e manda o telefone, que eu já estou montando uma listinha aqui de todo mundo, e o nosso time entra em contato com todos, tá bom? Isso. Vamos lá, que mais? O que significa resultado alto para óxido nítrico no painel de neurologia funcional? No mesmo painel, vitamina B12 alto, significa que tem tendência ou necessidade alta? Os dois, o óxido nítrico alto significa que a pessoa vai ter problemas na produção de óxido nítrico. Tá? Sempre o alto é em direção a problema, entendeu? Em direção a problema. Então, a genética alta de óxido nítrico é a pessoa tem problemas na sua produção de óxido nítrico. E o óxido nítrico é fundamental para a oxidação, para oxigenação, né? Tá certo? Ele abre vasos, tem várias outras questões. E a vitamina B12 significa que a pessoa tem necessidade alta de vitamina B12. Então, sempre o alto, né, lá o vermelho, sempre é a questão para ir para o problema eventualmente, alguma outra questão, não, né?
tá? Mas 99% está falando de problemas. E já me está escrito, você tem uma tendência genética alta a desenvolver problemas de óxido nítrico. Teoricamente, é para estar escrito isso. Doutor, fala quando é azul e verde para eles, que as pessoas podem confundir essa situação. Ah, não, esse é só no painel do Gabriel, que é diferente. Nos O outros Gabriel, é que é azul e verde. Mas é. é interessante. O Gabriel, o do Gabriel de nutrição funcional, ele está em 5 níveis de problema, entendeu? 5 magnitudes, que é o nome técnico, tá? Todos os outros são em 3 magnitudes, baixo, médio e alto. O do Gabriel está baixo, médio, alto e alto. Foi como ele quis fazer em 5. Dá para fazer, porque na genética você pode ler em 3 ou em 5, né? Teoricamente, mais segundo o pessoal de Israel, o detalhado é em 5, né? Mas depende de como você designa a inteligência artificial, ela compõe em 3. E 3 o pessoal já se atrapalha, se fizer em 5, bem, o pessoal pula, né? Entendeu? Então, a gente fez todos os recálculos lá para dar em baixo, médio e alto, tá? Mas do Gabriel é uma parte por conta disso, é o que ele quer. Eu até disse para ele, Gabriel, vamos fazer em 3? Não, eu gosto de 5, então o Gabriel gosta dos preciosismos, então manda bala, faz em 5. Ele que manda. Eu nem toco no pai, nem quando ele vai. Não, a pessoa pode confundir, né? Ali, quando tem necessidade, é verde e azul, é diferente. Ah, não, é que vermelho. Ele faz a inversão, né? Quando é problema, vai aumentando do azul para o vermelho, entendeu? Exato. Quando é uma coisa que vai ajudar, porque quando nós colocamos no início, vai ajudar comer não sei o quê. Aí, como tudo era de azul para vermelho, estava azul, aí todo mundo, mas como é vermelho? Porque a pessoa psicologicamente vermelha é ruim. Aí nós invertemos no painel do Gabriel. Então, tudo que ajuda, então ele sobe do vermelho para o azul. Então, vai ajudar pouco é vermelho, vai ajudar muito é azul, entendeu? É azul ou verde. Problema, inverte. Pouca tendência a problema, azul, muita tendência a problema vermelho. Então, no painel do Gabriel, você tem algumas questões de vermelho para azul e outras de azul para vermelho. O que ajuda vai de azul, vermelho para azul, ajuda pouco é vermelho, ajuda muito é azul, e problema é invertido. Azul é pouco problema e vermelho é muito problema. Foi a solução dele foi fazer essa inversão. Tá? E, pessoal, pode até parecer um pouco confuso, mas no início do painel do Gabriel, na primeira parte ali, na introdução, tem a explicação bem direitinho de como fazer essa interpretação, tá? Então, mas se vocês ainda assim tiverem dificuldades, tiverem problemas, também pode chamar o nosso time que a gente ajuda vocês, indica onde que está cada coisa. A gente também tem alguns posts no nosso Instagram explicando vamos dizer, anatomia do painel, né? Como que o painel está organizado, como que está explicado ali, mas a gente também está sempre à disposição para ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Uhum. A Valentina, depois a Valentina Hughes passa o teu telefone para as meninas conversar contigo, a Nuri... Estou com problemas no fone, não consegui falar. Em relação à vitamina K2, nesse quesito de resultado cinza, deve suplementar? Aí depende do caso, do quadro do paciente. Porque como o polimorfismo é inconclusivo, né, ou não tem trabalhos para concluir, aí vai depender da clínica do paciente, entendeu? Tá certo? Aí depende da clínica do paciente. Aí você tem que trabalhar com os outros elementos, tem que trabalhar com a clínica e com o exame de sangue de K2 para ver. A Elisângela Lamini está com a mão levantada. Elisângela, se você quiser abrir seu microfone para conversar aqui com o doutor, fica à vontade, tá? Bom dia, obrigada. Bom dia para todos. Tudo bom? Tudo bem. Então, a minha pergunta, doutor, é o seguinte: eu já fiz um exame genético do meu esposo, né, de padrão do homem, né, e também tem o padrão da mulher. E daí, a minha pergunta é a seguinte: lendo todo o exame genético, lá tem o tratamento e também o tratamento preventivo, a prevenção, como também o tratamento, certo? A sugestão de suplementos. Todos os nutrientes e tal. A minha dúvida é a seguinte, por exemplo, eu estou tratando meu marido, mas daqui a pouco eu vou tratar uma pessoa que não seja. Lá no painel mostra apenas os suplementos, os minerais, né, o que a gente pode utilizar para poder fazer uma mudança epigenética ali. Só que ele não dá detalhes de como é que eu posso usar isso. E como eu não sou, por exemplo, nutricionista, né?
como é que eu poderia fazer para me poder, tipo, fazer uma prevenção, utilizando as doses corretas dessas vitaminas e minerais, sem passar do limite? Como é que eu poderia fazer isso? Ou eu Tem tenho que cons- procurar um profissional para tem mim que poder ver isso aí? porque quando a gente quando a gente fez isso, né? Em primeiro lugar, assim, tal, o que que nós podemos legalmente colocar ali de sugestão? É só sugestão. Só suplementos, alguma fitoterapia e tal. Ok. Uhum, Doses, não posso colocar. Porque se eu coloco uma dose, tá certo? uhum. Aquilo está dentro do sistema, ele vai mandar sempre a mesma dose. Aí você tem o Pedrinho com 1 ano, entendeu? A Dona Maria com 40 e o seu João com 89, com condições totalmente diferentes. Cada um é uma dose. As doses variam Sim, de caso a caso, entendeu? Então eu posso colocar, por isso que é a sugestão do quê, mas não pode dar quanto. Tu tá entendendo? sim. Porque aí eu não posso. Aí eu vou ter assim, se tiver 1 ano com isso, com isso, com isso, tanto. Se tiver, aí não, é curso, né? Entendeu? Então Entendi. tem que ser com um profissional, né? Entendeu? Porque aí ele é que sabe a dosagem para aquele caso, né? E até selecionar, não significa que é para usar todos, entendeu? Que nem a gente Sim. bota lá exames, sugestão, tá. Não significa que tem que fazer todos os exames e nem significa que tem que usar todos os suplementos. Aí o profissional vai definir, não, mas no seu caso, desses aqui, é esse e esse. Só esses dois, não precisa de todos. No seu caso, é Uhum. todos. No seu caso, é esse ou aquele com a dose Por isso que precisa do profissional, né? Porque o profissional sabe exatamente qual é a indicação para cada caso, né? De quantidade, Sim. né? E idades do caso, né? Assim, não. O leigo tem que estar muito bem informado para poder sozinho, né? Tá certo? A Então, aí indicação no caso, você falou é mais assim, uma orientação para os profissionais que para leigo, né? entende? Aí, por exemplo, eu fiz o curso teu e da doutora Rosângela, né? Quando vocês ofereceram o Full DNA, e daí eu assisti todo o curso e tal. Então, são esses detalhes, assim, que às vezes pega, porque, É. tipo, lá, então, aí no Full DNA, eu sou prescritora. Mas daí, tipo, eu vou procurar um profissional da saúde para ele poder indicar esses suplementos, até mesmo esses tratamentos. Daí, nesse caso, eu não perco o paciente para mim, porque eu preciso fidelizar ele. Como é que eu vou fidelizar ele se eu não Então, consigo tu ter vai ter que, essa noção? tu vai ter que estudar a bioquímica, vai ter que fazer um curso de bioquímica, vai ter que fazer um curso Ah, de sim. nutrição, de ortomolecular, de alguma coisa, tem que aprender. Uhum. Se você quer ter pacientes, duas coisas. Para ter paciente, você precisa saber aquilo do sistema terapêutico. Você tem que saber a base teórica sobre a qual você vai tratar, você tem que saber como Sim. é que ele funciona pela base teórica, como é que ele adoece e como é que você trata por aquela base teórica. Entendeu? Não. Você precisa Ah, saber sim. todas as técnicas? Não, não precisa saber todas. Por exemplo, tem pacientes, tem profissionais que trabalham, por exemplo, que nem eu dou o curso lá de sistema terapêutico quântico e biofísico, que trabalham só com biofísica, entendeu? Quando precisa outra coisa, manda para outro profissional. Ou trabalha com outro profissional junto, que sabe bioquímica, entendeu? O outro que sabe só Uhum. detox, outro que sabe só faz hidrocoloterapia, outro que faz só ozonioterapia, outro que faz só terapia neural, tem dezenas de terapêuticas, entendeu? E nem todo mundo Uhum. trabalha com todas, né? Geralmente o pessoal trabalha com. Tem cara que é acupunturista. Se precisar de bioquímica, ele manda para o nutricionista, para o nutrólogo, entendeu? Ele é só acupunturista. Outro trabalha só com terapêutica quântica, biofísica quântica. Esse dá um dado só isso. Quando precisa, ele trabalha junto com outro profissional. Tem outro que é só trabalha com bioquímica, não é certo? Ele é nutrólogo nutricionista. Quando a coisa precisa corrigir a frequência, né? Porque você está dando nutriente para o organismo, não, é que eu digo assim, qual é a limitação da terapêutica bioquímica, né? O nutrólogo, ortomolecular ou nutricionista funcional. Eu estou colocando todos os nutrientes perfeitos, entendeu? Mas Uhum. quem que disse que quando eu estou dando os nutrientes perfeitos, o organismo vai processar aquilo, entendeu? Eu tenho falha lá nos sistemas intracelulares de processamento. Então, eu preciso de outro tipo de sistema terapêutico que faça esse desbloqueio, entendeu? Geralmente são sistemas biofísicos, né? Que é o quântico, Sim. que é bom, que é hoje um dos que tem mais amplitude e boa. Você tem homotoxicologia, você tem medicina chinesa, que todos esses trabalham com a questão homeopatia, tudo isso trabalha com a questão biofísica, né? Na antroposofia, essa é a turma da biofísica. E aí você tem então a turma da biofísica e a turma da bioquímica. Claro que o ideal é o profissional saber as duas coisas, é óbvio, né? Até porque não são coisas Uhum. que
Você tem muito mais ferramenta na mão. Então, tem que fazer um curso. O ideal, o que é? Fazer um curso bom de bioquímica e fazer um curso bom de biofísica. Entendeu? Sim. Biofísica é o meu, É, não estou brincando. então, mas daí tem na EID onde é que o senhor oferece esse curso? O meu é você entra no professor José Irineu. Lá você tem. O site. Professor professorjosé.com.br, só entrar e se matricular, tá, Elisângela? Aí sim, você vê a legal. biofísica. Aí é para a parte biofísica, né? Para Biofísica. para bioquímica, você pode, se você é nutricionista, vai lá no Gabriel, né? Então, Sim, que é o sim. melhor de Não, bioquímica, né? eu ainda não cheguei lá, mas vamos lá, Tá bom. né? Vamos estudar É. para isso. Mas tem Mas que essa estudar. A é interdisciplinaridade faz o sucesso do tratamento. Faz, tudo Todo mundo junto. trabalhando junto. Por isso que eu acabei fazendo. Eu tenho ortomolecular, nutrologia, medicina chinesa, terapia de formação biofísica na Alemanha, toxicologia, sou professor de toxicologia, homeopatia, né? Em 10, né? Entendeu? Então, por quê? Porque aí a coisa vai complementando, né? Entendeu? Sim, até eu É tenho que divertido. dizer que realmente o curso não, a Full DNA, esse exame é realmente completo, porque eu fiz, daí no meu esposo, eu fiz, na verdade, 4, eu fiz o painel do homem e pedi mais 3, né? O oncológico, o neurológico e o endócrino metabólico. E realmente é incrível como a gente consegue ver coisas que se você levaria uma vida para você poder. E eu acho que nem assim a gente ia conseguir achar. Então, tipo, a gente Não, vai na frente mesmo, né? O daqui, exame vai lá na frente. daqui 10 anos vai ser uma loucura genética, né? Certo? Assim, de usar. Os bons, né? Claro, porque no final todo mundo vai. Os grandes laboratórios mundiais estão começando, obviamente, a fazer as suas inteligências artificiais, porque agora entrou na era da inteligência artificial mesmo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos 10 anos na frente, né? Vai chegar, né? Então, daqui uns 10 anos vai tá divertido. Vai estar muito divertido a genética. Né? Porque tu imagina, aí nós já vamos ter trabalho científico, não sobre os 800 mil polimorfismos, e sim sobre os 3 milhões de polimorfismos, né? Aí, quando eles souberem todos os teus, aí tu vai saber tudo, né? Tudo. Todas as tuas reações químicas, toda a parte psicológica, nosso painel de psicomportamental, eu acho uma delícia. Melhor presente que pode dar para os netos É e para os filhos. interessante. É uma Verdade. viagem. É uma delícia, é divertido como você vê, assim, a pessoa é aquilo, entendeu? E tem 90 e poucas condições, nem sei quantas condições tem, 100 e poucas condições psicocomportamentais, é um painel sensacional, eu acho maravilhoso, eu adoro, eu sou apaixonado por ele, porque aquilo ali, ó, como eu fiz iridologia comportamental, né? Eu sou professor de iridologia comportamental, fui presidente da Associação Médica Brasileira de Iridologia, já, essas coisas todas. E a iridologia comportamental é uma viagem, e aí, para mim, que fiz isso, eu adorava fazer isso, né? Era com o Danny Johnson, né? Que é o criador do método, né? Muito meu amigo, e é muito legal, eu acho muito divertido. Vamos lá, Cora, o que mais? Paciente diagnosticado com dermatite acnoide por exame oncológico. Do Clydir. Não sei se... Bom, não tem pergunta aqui, né? Vamos falar dos preços? Vamos falar dos preços, pessoal. Já a gente vai falar, tá? Karina, você é nutricionista, faz pós em genética, queria receber os modelos dos laudos. Só deixar o seu telefone aqui pra gente, que a gente te manda tudo certinho, tá bom? Aí você especifica quais laudos que você quer, porque a gente tem, acho que 15, tá? E aí a gente entra em contato com você, só deixar seu telefone aqui, tá? Pessoal, o doutor Irineu não faz consulta mais, tá bom? Ele dá aulas aqui na FUDNA e em eventos, congressos e tudo mais. Estou montando mais um curso, viu? Eu estou montando mais 2 cursos. Mas sempre que vocês precisarem, podem vir fazer perguntas, só não tem realmente consulta, tá bom? Não, Quando se temos, precisar de alguma ajuda, assim, pode falar comigo. Posso te ajudar. tendência genética para B12 alta, devemos suplementar com dose maior, não corre risco de arritmia? Não, porque a pessoa precisa dose mais alta.
Você não vai dar uma dose translocada, né? Você tem que levar ela de novo, no exame lá, ela tem que estar lá em cima, né? Tá? É de 200, 800, o mesmo número tem que estar lá no 800, né? Não no 1.600, vamos dizer assim, né? Assim. A Valentina, que es de Uruguay. Sim. Vamos a entrar en contacto con ustedes. Quem sabe ela passa o telefone dela. Então, é porque a gente não está conseguindo mandar, né? Tá parando na alfândega. Mas tudo bem, mas vamos conversar com ela. Pega o telefone aí. Valentín, pásenos tu teléfono y vamos a entrar en contacto y hablamos contigo adelante. ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias. Professor, deixa eu perguntar uma outra situação que eu peguei em outro exame genético e respondendo aquela moça, se ela quer suplementar, ela tem que fazer curso de suplementação do Gabriel. Senão, não vai saber suplementar direito. Mas vai dar as doses recomendadas, mas não é suplementação individualizada. Cada pessoa é uma pessoa. Foi o que eu falei, cara. Cada organismo é um. Mas vamos a outra situação. Deu assim, eu tenho exame genético cardiopatia. Aí o meu paciente mandou para o cardiologista dele, disse, o que é isso? Não sei o que fazer com isso. Cardiopatia é muito genérico, né? Que tinha um risco alto de cardiopatia. Eu disse, mas daí eu expliquei para ele, tem os polimorfismos ali para cardiopatia, então nós temos que usar cardinales. Mas o médico se apavorou, não soube interpretar e jogou o exame. Disse que não era nada aquilo ali. Para ele, não era nada. O que eu vejo é que as pessoas, quando são confrontadas com uma coisa que elas desconhecem, entendeu? Elas não querem aprender, elas querem sair correndo, entendeu? Porque o princípio do estresse, né, do Hanselli, né, que é o criador do conceito de estresse, né, ele dizia assim, o organismo, você tem o conceito de luta e fuga, né, entendeu? Ou seja, você vê um bicho, ou você luta, ou você foge, tu tá entendendo? Então, hoje, as pessoas só aprenderam a fugir, entendeu? Porque ela se sente porque tu te sente ameaçado. O que ele sente ameaçado? No conhecimento dele, na comodidade dele, entendeu? Esse médico agora de manhã, em vez de estar sentado que nem vocês aqui querendo aprender, ele está jogando tênis com os amigos e contando, mostrando o carro novo dele, entendeu? Então, para ele, o importante é o não alimentar o seu conhecimento, e sim alimentar o seu ego, né? Entendeu? Então, qualquer coisa que passe o ego dele, ele isso não presta. Baseado em quê? Né? Isso não é científico. Muito bem, se você para afirmar que isso não é científico, então isso é um trabalho científico. Qual é o trabalho científico? Tem alguém com a... É verdade. Tem algum microfone aí dando interferência. Aberto. Então, assim, vai ser do momento da humanidade, né? Infelizmente, nós estamos com um problema muito sério. Né? Mas, nós estamos com problema com os médicos, né? Que eles não sabem. Não com todo mundo, né? Pouca gente sabe, né? Tem nutricionista que não sabe, tem dentista que não sabe, tem terapeuta que não sabe, tem todas as áreas, tem gente que não sabe, né? Entendeu? Infelizmente, o problema é que o conselho de medicina tem muito poder, né? Entendeu? Tá certo? E todos que estão no conselho são os caras dessa turma, né? Entendeu? Não é da turma de cá, é da turma de lá, né? Entendeu? Faz parte. Mas nós estamos aqui para isso. O que mais, Cora? Cora, eu acho que deu, né? Já. Vamos. Pessoal, assim, ó, tem bastante gente aqui que está mandando a pergunta em várias partes, e aí tá ficando um pouco confuso de entender. Manda para nós que eu respondo no particular, no privado, Cora. Se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar, eu acho que é mais adequado. E aí vocês podem fazer a pergunta com um pouco mais de precisão, tá? Porque então eu vou fazer. Eu tinha levantado a mão aqui e feito a pergunta no chat. Bom dia. Eu fiz vários painéis e eu observei aqui que no painel de saúde do homem eu tenho baixa tendência à alergia à proteína ao leite. E no painel de alergia eu tenho alta tendência à alergia ao leite. Isso não é uma incongruência ou eu tenho que interpretar como isso?
é que a proteína do leite... acontece o seguinte, eu teria que ver exatamente qual é a avaliação. Porque tu tem duas proteínas do leite, né? Tu tem a beta-lactoglobulina e tu tem a caseína, entendeu? Tá? E você tem a lactose, são essas três coisas que dão alergia a leite, né? Lactose, a alergia do leite Então, mas a alergia ao caseína leite, no pode saúde ser no do homem conjunto. deu baixo e no painel de alergias deu alto. Eu vou olhar isso aqui, eu vou olhar os polimorfismos e vou perguntar para eles lá em Israel. Provavelmente um deve estar avaliando a beta-lactoglobulina e o outro deve estar avaliando a caseína. Isso é que deve estar acontecendo, entendeu? E eles lá mandaram como se fosse uma coisa só. Aí eu vou ter que separar. Eu vou pedir para eles ver isso, tá? Fala com as meninas depois no privado para deixar o teu nome. Eu vou pedir para eles me devolverem isso, qual é a diferença. Mas muito provavelmente um é a caseína e outro é a beta-lactoglobulina. Entendeu? Isso é que deve ter acontecido nos dois painéis, tá? Eu vou pedir para eles Peraí, eu até vou anotar isso aqui, desculpa, só um segundo. Eu vou pedir para eles, o que deve ter acontecido é esse, deve ter sido tu deve ter para caseína e não para beta-globulina, ou o revés. E quando nós mandamos para eles para lá e eles mandaram para nós aqui, eles mandaram com a mesma questão, porque a gente criamos alergia ao leite, entendeu? Porque nós é que montamos aqui com o Gabriel, com os nutricionistas, o que a gente quer. Aí nós devemos ter mandado para lá, queremos alergia ao leite. E lá eles, no hebraico deles lá, os geneticistas deles lá estavam com as duas questões, deve ter posto uma coisa no painel e noutra, e não juntaram, tu entendeu? Você falha que eu vou mandar corrigir já essa semana. Mas eu vou pedir para as meninas te avisarem essa semana o que é exatamente, tá bom? Doutor Irineu, Ok. também me surgiu outra dúvida agora. Eu me lembrei, a paciente apresenta intolerância à lactose pelo exame de sangue. No painel genético, não apresenta intolerância à lactose. E ela apresenta? Apresenta nos exames de sangue, sim. É porque o exame, a pessoa pode... que a genética é diferente do momento, entendeu? Sim. A pessoa, porque assim, eu não tenho alergia a não sei o quê, mas a pessoa toma leite, e esse nosso leite aqui, né? Entendeu? Ele é o irritante. Ele é o irritante. Entendeu? De qualquer maneira, ele faz mal, né? Quer dizer, eu não tenho tendência a câncer de pulmão, então eu fumo 3 carteiras de cigarro por dia. Bom, querido, aí tu vai desenvolver câncer de pulmão, entendeu? Sabe como é que é ter aquele tipo de coisa, entende? Porque não significa que a pessoa é imune. A tendência genética não é imunidade, né? Entendeu? Não é imunidade. Olha, posso fazer o que eu quiser, chutar o pau da barraca, que não vai acontecer nada. Não. Você tá baixo, significa estar no normal da população, entendeu? Em relação à população, você está no normal, está acima ou está lá em cima, entendeu? É isso que acontece. Então, independente de eu geneticamente não estar predisposto, eu posso criar uma intolerância tardia a alimentos, né? Pode depender do estilo de vida, entendeu? Porque se o cara toma leite de manhã e come pudim e toma creme de leite no almoço, entendeu, pessoal? E come queijo ali da esquina, cheio de porque quando começa a ter agrotóxico, produto químico no leite, né? No queijo e tal, né? Nos derivados, leite derivados, o organismo vai fazer alergia, vai criar anticorpos contra isso. E aí ele pega e vai junto contra entendeu? É criar uma bactéria, entendeu? Ele vai ter outro pacote, né? A história dos peptídeos selvagens, que é uma outra, né? Por exemplo, quando você mata uma bactéria com antibiótico, você tem resto de bactéria com resto de antibiótico. Isso é chamado na Alemanha de peptídeo selvagem. Aquilo ali fica dentro do teu organismo, dentro da tua matriz. Aquilo pode causar câncer, entendeu? Aquilo causa câncer, entendeu? Mas o antibiótico que é bonzinho causou câncer? Causa, porque ele está casado com uma bactéria, entendeu? Então ele vai, entende? Então, o exame genético não é imunidade, né? Ele é
Ele é tendência, né? Agora, tu imagina, se o cara fazendo uma vida desregrada, numa tendência baixa, ele vai desenvolver, imagina na tendência alta. Aí ele faz mesmo, né? Porque a gente tem que tratar os pacientes para fazer prevenção neles, né? Porque se hoje eles estão fazendo, né, por conta da qualidade dos alimentos, né, já estão fazendo coisas que eles não deveriam fazer, imagino que ele tem tendência alta a fazer. Então, nós temos que realmente cuidar muito dos nossos pacientes. Muito, muito, muito. Tá bom, Cora? Vai estar chegando no meu horário aqui. Eu tenho uma outra reunião daqui a pouquinho. Cora. Ok, eu vou liberar aqui, eu vou transmitir tela, tá, gente, para vocês. Qualquer dúvida, mande para nós, interno, que eu respondo, privado. Sem problema nenhum. Tá? Manda para as meninas, o que elas não souberem, eu respondo. Não tem problema. Pode mandar no direct do Instagram, no nosso contato do WhatsApp, qualquer lugar a gente responde vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para falar para vocês agora da nossa promoção do mês de maio, tá? Fora que eu peço aos profissionais que conversem com o nosso time, que tem mais, além da promoção, tem mais uma outra coisa bacana, mas tem que ser conversado no privado, tá? Vamos lá, gente. Importante. Todo mundo pediu, a gente resolveu trazer de volta a nossa promoção da Black. Agora vamos fazer a Black Maio, tá? Então, a partir de hoje, quem for profissional de saúde já tiver cadastro no nosso site, já consegue entrar e pedir, tá bom? Já está liberado lá. Para quem não é profissional de saúde, a partir de segunda-feira, junto com o nosso time, tá? Assim como na última Black Friday, né? A gente tá dando a oportunidade de fazer todos os nossos testes pelo valor mais acessível que a gente já fez. Então, realmente foi uma promoção muito aclamada, digamos assim. A gente resolveu fazer de novo, porque realmente a gente viu que beneficia muitos profissionais e muitos pacientes, né? E até para o profissional conhecer os painéis todos e saber, então esse aqui fica mais legal para pedir nessa situação, aquele painel é melhor para pedir em outra situação. Então, você conhecer todos os painéis é top. E o painel de nutrição funcional, que é muito, né, desejado aí por todo mundo, a gente também está dando junto com essa promoção. Como que vai ser? Para quem nunca coletou, tá bom? O valor é igual para todo mundo. A gente está oferecendo um pacote com 10 testes, são todos os nossos exames, tá? Mais o teste de nutrição funcional, então são 11 exames, que no valor normal ficaria R$ 5.700, por apenas R$ 3.000, a gente chama de pacotão, né? Então, todos os nossos exames pelo valor de R$ 3.000. Se você fosse pedir um só, seria R$ 2.100. Então, fica o mesmo preço de 3 exames, mais ou menos, né? São 46% de desconto. É um preço, assim, realmente bem acessível, porque a gente quer que vocês possam pedir todos e tenham realmente uma visão 360 do paciente para poder proporcionar uma qualidade de vida, né? Então, para quem nunca coletou, é esse valor, tá? São todos esses exames aqui, quais testes que fazem parte? Nutrição funcional, o saúde, seja do homem ou da mulher, psicocomportamental, neurológico, oncológico, cardiovascular e hematológico, endócrino metabólico, gastrointestinal, alergias e doenças autoimunes, nutrientes e suplementos e o desordens genéticas. Então, são 11 exames pelo valor de 3, literalmente, tá? Para quem já possui coleta, meu paciente já fez exame, já tem coleta com vocês, eu preciso pedir apenas, sei lá, ele já pediu 7 exames, não pediu 4. Então, qualquer teste adicional, o nosso valor normal é R$ 400, durante o mês de maio, até dia 31 de maio, vai sair apenas por 250. Então... Muito barato. Gente, olha, R$250 é, assim, de graça. Pelo tanto de polimorfismo que a gente analisa, pelo tanto de informação que a gente entrega, tá? As formas de pagamento são as que a gente já possui, né? À vista, no boleto, cartão ou no Pix, em até 3 vezes sem juros ou 8 vezes com um dos juros mais baixos que existe, né? Que é de 1% ao mês. O normal, normalmente, é 2,5%, tá? De parcelamento. E a gente consegue fazer um juros ainda mais baixo. Então, acaba valendo muito a pena, tá? Ela vai até dia 31 de maio, tá? Se você já é prescritor, você pode acessar o nosso site e já começar a fazer seus pedidos para você, para sua família ou para quem você queira, tá?
Aqui a gente tem um canal de comunicação para tirar de dúvidas, que é o nosso WhatsApp de atendimento, tá bom? Ele atende de segunda a sexta. Se você tiver dúvida, você pode mandar agora no Instagram para a gente, que a gente também responde. Eu mesmo entro lá e ajudo vocês. Sobre a coleta, né? Para quem não sabe como funciona, quando você faz a solicitação do exame no site, você recebe o kit no seu consultório, ou também pode solicitar que ele chegue diretamente na casa do seu paciente. O kit vem com um manual de instruções para coleta e para envio, é um processo muito simples. Para quem não sabe, é a partir de um swab, aquele mesmo do PCR do COVID, passa na parte interna da bochecha, coloca num tubinho e manda para a gente pelos correios, tá? É um processo muito simples, não precisa ser feito em laboratório, nada disso. E aí ele manda de volta para a gente, e a gente manda até Israel, né? Que vai para lá fazer a análise. Para quem não tem cadastro, é só fazer o cadastro gratuitamente, tá? No nosso site. E é isso. Então, só para retomar aqui, ó, pacote de 10 testes mais a nutrição funcional, tá? 3.000. E para quem já coletou, de 400 por 250. Beleza? Ó, só para mostrar a vocês, empacotadinho, é um suavezinho, ó, tipo aquele de fazer o teste do Covid, né? Só que esse nosso material é muito melhor. Aí bota aqui, tem uma marquinha aqui, ó, uma marquinha pretinha, você bota, tem coletou, botou aqui dentro, fez assim, cleque, ela quebra, você fecha, não precisa tocar. Aí bota no envelope de retorno e vai. É bem barbado. Dá muita precisão. Mas vem uma, vou até mostrar aqui, eu tenho um folhetinho. Ó, vem isso aqui, vem com um folheto com todas as instruções para a coleta, é bem barbado. É muito fácil, gente, é Vai inacreditável. direto, você pode solicitar para o paciente, vai para a casa dele, ele vai lá, ele coleta, ele paga, ele faz tudo e ele manda de volta, tudo certinho, tudo por nossa conta. É bem legal. Bem legal. É uma promoção sensacional. E aí você já tem toda aquela coisa de poder pegar e fazer todo o trabalho atual, já dá aquela passada geral, né? Dá aquela olhada geral, passa para o paciente, ó, vou trabalhar com esse aqui, vamos trabalhar com esse e com a nutrição funcional. Trabalha aquilo que eu falei, vê metabolismo, lá. Aí depois você já tem todos os outros. Agora, vamos pegar aquele exame neurológico, né? Eu vi que os seus maiores riscos são na parte neurológica, sei lá, né? E aí, agora nós vamos trabalhar a prevenção neurológica. Então, agora, depois, a segunda coisa que você tem mais tendência a ter problemas genéticos é na sua parte gastroenterológica, vamos tratar isso. Agora é mais na parte oncológica, entendeu? Montem protocolos de prevenção por sistema, porque os painéis são por sistemas e vocês vão ter os protocolos para trabalhar 2, 3, 4 meses de prevenção, e aí vocês já pediu 10, um preço barbadíssimo, um terço do preço, e aí você já tem todos, agora nós vamos trabalhar um por um, nós vamos trabalhar primeiro aquilo que o senhor tem problema. Ó, já estamos quase, está ficando bom, então agora nós vamos pegar o próximo que o senhor tem mais tendência a ter problema, é esse, então nós vamos trabalhar os próximos meses, papapi, papapá. Você está com um paciente na mão aí, um paciente que você vai curar mais fácil e vai mantê-lo saudável, e com você fidelizado por 2 anos, 3 anos, é a sua capacidade. Depois faz tudo, depois volta de novo, porque tem que continuar fazendo isso a vida inteira. A prevenção não acaba em 6 meses, a prevenção acaba quando o cara morreu, né? Entendeu? Então, é a sua arte de, com o tempo, achando novas formas de prevenção, novos sistemas de prevenção, e agora nós temos coisas novas para essa parte neurológica para prevenção, porque já faz 1 ano que a gente já fez todos, agora faz 1 ano e meio que a gente fez a prevenção neurológica, temos que voltar para aquela questão neurológica, mas agora já temos isso, aquilo, entendeu? Vocês têm que montar estratégias que vão ser boas para vocês, tá bom? Tá? Pessoal, se alguém tiver dúvidas sobre a promoção, pode ou abrir o microfone para falar ou mandar aqui no chat que a gente já responde, tá? Miriam perguntou, quando compra um painel, já tem que ter o nome de quem vai usar? O ideal é que sim. Caso você queira ter kits no seu consultório disponíveis, a gente tem um sistema de vocês comprarem os kits antes, depois a gente abate esse valor, né, da compra no valor do pedido, para evitar realmente gasto desnecessário de material, né? Então, a gente pode fornecer os kits,
mediante o pagamento do valor do kit, tá bom? Mas aí entre em contato com a gente que a gente analisa seu caso e a gente conversa melhor sobre quantidades e necessidades específicas para você, tá bom? Mas sim, o ideal é que quando se compra um painel, já tenha o nome de quem vai usar, tá bom? Se não for o caso, mais uma vez entrar em contato conosco, tá? Ana Maria perguntou se o painel psicocomportamental direciona a vocação. Não, Ana, Não mas... diretamente, mas ele dá elemento, porque para você orientar a vocação, você tem que. Um ano e meio atrás eu conversei, nós pensamos em fazer um painel vocacional e eu conversei com a maior especialista nessa coisa do Brasil. Ficamos 2 horas, adorei, aprendi pra caramba. Aí, mas o que acontece? O que você tem é que para você fazer a orientação vocacional, você tem que ter elementos da pessoa e usar técnicas, são 4 ou 5 técnicas que tem. E aí então você tem aquilo ali que às vezes você não sabe, né? Ah, você é tímido? Não sou. Você tem lá timidez. Na verdade, o cara é tímido, ele só está numa oposição, entendeu? Porque a gente viu que o exame psicomortal é muito preciso, entendeu? Então você tem coisas ali que vão te ajudar muito na vocação. Por exemplo, eu perguntei para ela, a gente não poderia fazer. A pessoa tem habilidade de matemática, ela tem uma habilidade de matemática, o cara pode ser qualquer profissão, né? Uma habilidade de matemática, né? Então, por isso que precisa de outros elementos, né? E precisa conversar também. Porque depende da família, depende dos amigos, depende do cônjuge, tem várias coisas que influenciam na escolha e no caminho profissional, que não é da genética. Mas as questões genéticas, que são da própria pessoa, o painel te dá muita informação. É muito legal. Dá sim. A gente até separou em coisas mais pessoais e em coisas mais profissionais, né? Questões que são mais importantes para a profissão e coisas mais importantes para o pessoal no painel, né? Certo? Então ele ajuda sim, ajuda. Ele não define, mas ajuda muito. Tá bom? O que mais? Em questão do equilíbrio dos neurotransmissores que não vai obrigar pela atenção. Então, pessoal, vamos terminar aqui, que já estamos 2 horas aqui. Né, Cora? Pode ser? Pode ser sim. Assim, qualquer outra pergunta que vocês tiverem, manda para nós. Pode dizer, manda para o doutor Ineu. Eles mandam para mim, eu respondo, mando para vocês. Tá? Me comprometo com vocês de responder todas as questões. E, gente, de verdade, essa promoção agora que a gente está fazendo em maio, eu acho que ela só volta agora na Black Friday. Então, é daqui o quê? 7 meses, né? Eu não deixaria para depois, tá? Eu realmente aproveitaria até para fazer para minha família inteira. Minha família inteira já fez. Aproveitaria muito para fazer, tá? Porque vale muito a pena. É um preço que a gente... É a segunda vez que a gente faz esse preço, né? E muita gente aproveitou em novembro, mas como também muitas pessoas acabaram pedindo, a gente pôs de volta. Vale muito a pena, eu não perderia essa oportunidade, de verdade mesmo, porque é uma entrega, assim, ó, a entrega de informações que vem em 11 painéis é uma coisa surreal, é assim, mind-blowing, sabe? É surreal mesmo. Me perdoe, eu entrei agora, eu me perdi nas horas, no horário. Qual que é a promoção mesmo? Marisol, a promoção é o seguinte, 11 painéis, tá, nossos, de 5.700 por apenas 3.000, para quem nunca fez coleta, tá bom? Então, a gente está dando 46% de desconto para você pedir todos os nossos painéis. Se você for pedir um só hoje, para quem nunca coletou, é R$ 2.100. Então, pedindo 11, agora durante o mês de maio até o dia 31, você paga apenas 3.000, tá? Se você for profissional de saúde, já tiver cadastro no nosso site, você já pode entrar lá e solicitar. Se você não for profissional de saúde, tem que esperar até segunda-feira, porque daí o nosso time pode fazer o pedido para você. Então, você entra em contato com a gente para fazer a sua solicitação, tá bom? Agora, se você já tem coleta, ou se for para algum paciente seu que também já tem a coleta, hoje o nosso valor normal de painel adicional é 400, mas agora no mês de maio vai ser 250. Tá? Eu já tenho coleta eu queria completar meus painéis. Excelente. Então a gente faz para você o valor dos adicionais, tá? E a gente vê aqui quais que faltam para você, ou você pode entrar lá no site também e fazer a sua solicitação dos painéis que você ainda não tem, tá? E aí vai entrar no valor certinho ali de 250 por unidade. Tá? Agora mesmo você já consegue entrar no site e fazer o seu pedido, que já está
já está valendo lá. Qualquer coisa, fala com as meninas aí, que elas conversam. Se não ficou claro, pode perguntar que a gente explica de novo, tá bom? Pessoal, eu vou agradecer finalizando, e assim, ó, peçam mesmo e aprendam a trabalhar. Os painéis ajudam muito. Se você aprende a trabalhar com ele, entendeu? Na questão do metabolismo, na questão dos nutrientes, na questão da orientação nutricional, no painel de nutrição funcional, dá a melhor dieta para emagrecer. Eu sei que a minha esposa é nutricionista funcional, ela diz, cara, ali diz qual é a dieta que vai ser, que o paciente vem, fiz dieta isso, fiz dieta que não funciona, lá tem as dietas que funcionam. Qual é a orientação? Tem todas as dietas do mundo, mas tem uma orientação muito boa, ela resolve muitos casos dela, ela pede para todos os pacientes. Minha esposa pede para todos os pacientes, porque aquilo clareia. E você tem isso, aprende a trabalhar para o momento, metabolismo, nutrição, nutrientes, você trabalha hoje maravilhosamente bem e aprendam a criar protocolos para tratar depois de fidelizar os pacientes com os outros painéis. Então, você tem uma ferramenta que ajuda hoje a você, o paciente, obviamente, vai ajudar, óbvio, porque tudo que você está fazendo vai ter resultado, né? Então, vai ajudar o paciente, vai ajudar você na tua clínica a resolver o problema hoje e a manter o paciente fidelizado na tua clínica. Então, assim, não usar o exame genético é perder ferramenta. Porque vamos fazer porque eu acho, porque eu vi um trabalho. Não, está aqui, é o seu particular, não é igual do seu vizinho, da sua esposa, do seu irmão, do seu pai. É o seu, está aqui, ó. Tem que cuidar isso. Então, você tem argumento científico de profundidade individualizado que você não tem em nenhum outro exame que não seja genético. Tem que pedir. É maravilhoso. Aprender a usar, você não consegue mais não usar, porque ele te abre, entendeu? Abre muito. Aprenda a fazer protocolos, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, mande para as meninas vão entrar em contato comigo e entre em contato com as meninas ou elas vão entrar em contato com vocês, porque nós estamos com uma outra questão que tem que ser conversado cada um de vocês, tá bom? Um presentão legal, tá? Para os profissionais, tá bom, pessoal? Doutor Irineu, só uma coisinha, quando quiserem ajuda com o protocolo, entre ali no Telegram da doutora Rosângela, que eu ajudo todo dia os terapeutas. Tá. Tá bom? Tá. Pode ser. Pode ser. Ali tem... Sim, mas nas questões genéticas... Então. Não, nas questões genéticas eu ponho a propaganda do full DNA lá também. Tá ótimo. Tá. E entre lá no... Agora vou fazer meu jabá, né? Também. Entre no meu site, professorjoseirineu.com.br, lá, se quiserem aprender biofísica, né? Sistema terapêutico biofísico, o meu curso está lá. Bem legal. Baratinho também e tá top, viu? Fiz com muito capricho. Muito capricho. Tu tem que fazer lá, cara. Tá, pessoal? Muito obrigado. Curso, Heitor e eu Cosimo. Curso maravilhoso. Obrigado, Heitor. É bom mesmo. Eu fiz com todo carinho. Eu conheço bem, eu tenho formado na Alemanha em biofísica, né? Essa questão de física quântica, então, com o professor Bodo Kohler, lá de Freiburg, então, e ele é o top, né? Então, foi muito bom. Ter feito com o melhor foi muito legal, aprendi muito. E estou passando isso para vocês. O conhecimento não é meu, né? O conhecimento é de Deus, né? Só se eu ganhei é para passar para adiante. Tá, pessoal? Muitíssimo obrigado. Que tenham um resto de Shabat maravilhoso. Que Deus abençoe todo mundo. Usem, porque tudo isso é aprendizado e tudo isso é utilidade para o teu consultório, para a tua clínica, para vocês crescerem. A nossa torcida é que vocês cresçam com conhecimento e na sua clínica. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Você encerra, Cora? Sim, tudo certo. Gente, caso alguém tenha mais dúvidas, queira perguntar alguma coisa mais específica, pode continuar mandando para a gente, tá bom? Tanto no WhatsApp quanto no direct do Instagram também, a gente responde sempre por lá, tá bom? Obrigada a todos, bom final de semana. Qualquer dúvida, se você quer falar comigo, manda lá, quero falar com ele, eu falo. Tá bom? Estou sempre aberto, eu gosto de conversar, gosto de dar aula, é a coisa que eu mais gosto, então, para mim não tem problema. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, muito obrigado.